Meu nome é Alberto, tenho 78 anos e estou morrendo. Câncer no pâncreas, estágio 4, espalhado para fígado e pulmões. Os médicos me deram semanas, talvez um mês se tiver sorte. Não tenho medo da morte em si. Vivi longa vida, tive minha parcela de alegrias e tristezas. Mas há segredo que carreguei por 53 anos. Segredo que está me matando mais que qualquer câncer. E preciso contar antes de partir, mesmo sabendo que destruirá tudo que minha família acredita ser verdade. Estou em leito de hospital particular, quarto privativo com vista para jardim interno. Meus 3 filhos visitam regularmente. Roberto, o mais velho com 50 anos, Pedro com 48 e Marina com 45. Todos bem-sucedidos, todos aparentemente felizes, todos construídos sobre mentira que criei há mais de 5 décadas. Olho para eles e vejo rostos que amei vida inteira, mas também vejo culpa profunda que me corrói. Minha esposa Carmen morreu há 10 anos de ataque cardíaco súbito. Fomos casados por 42 anos. Relacionamento que todos invejavam. Casal perfeito, diziam amigos. Casamento de conto de fadas, comentavam vizinhos. Mas casamento foi construído sobre maior mentira que contei, e Carmen nunca soube. Levou para túmulo acreditando em versão falsa de nossa história. Talvez isso seja bênção, não sei mais. Hoje Roberto chegou cedo, como sempre faz. É advogado bem-sucedido, casado, 2 filhos já adultos. Senta ao lado da cama com o laptop trabalhando enquanto me faz companhia. Pai, como dormiu? Dor está controlada? Pergunta sem tirar olhos da tela. Dormindo pouco, pensando muito, respondo honestamente. Ele finalmente olha para mim. Pensando no quê? Quer conversar? Há preocupação genuína em seus olhos, e isso torna tudo mais difícil. Não ainda. Quando seus irmãos chegarem, preciso falar com vocês 3 juntos. É importante. Digo com voz que soa mais fraca que ontem. Algo na minha expressão o alerta. Ele fecha o laptop completamente e se inclina para a frente. Pai, está me assustando. O que é? Está pior? Precisa chamar médico? Balanço cabeça. Não é sobre médicos. É sobre família. Sobre verdade. Só espera Pedro e Marina chegarem. Roberto fica visivelmente perturbado, mas respeita meu pedido. Liga para irmãos pedindo que venham imediatamente, dizendo que pai precisa falar algo urgente com todos. Dentro de hora, 3 estão reunidos no quarto. Pedro chegou direto do trabalho, ainda de terno. Marina veio apressada, cabelos despenteados. Ambos olham preocupados, alternando entre mim e Roberto, procurando pistas sobre o que vem. Sento na cama com dificuldade, recusando ajuda de enfermeira. Preciso fazer isso sozinho, com máxima lucidez que ainda possuo. Médico aumentou morfina ontem, mas pedi que diminuíssem hoje. Preciso estar presente completamente para o que vou dizer. Meus filhos sentam em semicírculo ao redor da cama. 3 pares de olhos fixos em mim, expectantes e apreensivos. Obrigado por virem. Sei que estão ocupados, começo com voz trêmula. Pai, claro que viemos. O que está acontecendo? Marina interrompe impaciente. Levanto mão pedindo paciência. Preciso contar algo que deveria ter contado há muito tempo. Algo sobre nossa família. Sobre história que sempre acreditaram ser verdade. Vão me odiar depois disso. Talvez seja o que mereço. Mas não posso morrer carregando mentira. Roberto, Pedro e Marina trocam olhares confusos e alarmados. Pai, que mentira! Do que está falando? Roberto pergunta com voz de advogado acostumado a interrogatórios. Respiro fundo, sabendo que próximas palavras mudarão tudo irreversivelmente. Vocês 3 cresceram acreditando que são irmãos biológicos completos. Sempre foram próximos, sempre se amaram como família. E são família em todos os sentidos que importam. Mas biologicamente, verdade é diferente. Silêncio pesado cai sobre quarto. 3 pares de olhos me olham sem compreender completamente o que estou insinuando. Marina é primeira a falar. Diferente como? O que quer dizer com biologicamente verdade é diferente. Sua voz sobe levemente em tom de ansiedade crescente. Fecho olhos por momento antes de continuar. Roberto, você é meu filho biológico. Mas Pedro e Marina não são. As palavras caem como bombas no silêncio do quarto. Pedro fica branco como papel. Marina levanta-se bruscamente, cadeira raspando alto no chão. Roberto apenas fica olhando para mim, boca aberta, sem conseguir processar. O quê? O quê? Marina praticamente grita. Enfermeira entra alarmada com barulho,
mas faço sinal para que saia. Isso precisa ser privado, mesmo que doloroso. Deixa eu explicar tudo, desde o começo. Vocês merecem saber verdade completa. Digo tentando manter voz calma, apesar de coração disparado. Médicos avisaram para evitar estresse, mas isso não pode esperar. Roberto senta de volta lentamente, como se pernas não aguentassem mais. Pedro permanece imóvel, congelado em choque. Marina está tremendo visivelmente, mãos apertando costas de cadeira até juntas ficarem brancas. Conheci mãe de vocês, Carmen, quando tinha 25 anos. Ela tinha 23. Foi amor à primeira vista, como sempre contei. Essa parte é verdade. Casamos após 6 meses de namoro. Roberto nasceu ano depois. Éramos jovens, apaixonados, felizes. Tudo era perfeito. Até que não era mais. Pauso deixando informação assentar. Meus filhos estão em vários estágios de choque e confusão. Quando Roberto tinha 3 anos, Carmen e eu passamos por fase difícil. Eu trabalhava demais. Ela ficava sozinha com o bebê. Brigávamos constantemente. Não é desculpa, é contexto. Numa dessas brigas particularmente feias, saí batendo porta e fui para bar. Fiquei bêbado. E fiz escolha que mudou tudo. Pauso novamente, coragem vacilando. Mas preciso terminar. Traí sua mãe naquela noite, com mulher que mal conhecia. Aconteceu uma vez, apenas uma vez. Marina solta som que é mistura de riso histérico e soluço. Então mamãe não era perfeita? Você traiu ela e agora está confessando? Isso é segredo horrível que não podia morrer com? Ela pergunta com sarcasmo amargo, tentando processar. Balanço cabeça. Não é só isso. A traição é apenas começo. Marina, Pedro, deixem eu terminar. Por favor. Minha voz quebra e lágrimas começam a cair. É pior. Muito pior. Roberto está olhando para mim com expressão que nunca vi antes. É mistura de nojo, confusão e medo do que vem. Pai, apenas fala logo. Seja lá o que for, apenas fala. Ele comanda com voz dura. Concordo com cabeça. Voltei para casa naquela noite, culpado e arrependido. Confessei para Carmen. Ela ficou devastada, como esperado. Quase pediu divórcio. Mas decidimos tentar salvar casamento por Roberto, por nós. Fomos para a terapia, trabalhamos problemas. 3 meses depois de termos reconciliado, Carmen descobriu que estava grávida. De mim, assumimos. Roberto ia ter irmãozinho. Estávamos reconstruindo família, vendo gravidez como novo começo. Pedro nasceu saudável e lindo. Tudo parecia estar finalmente bem. Minha voz está falhando agora, garganta apertada com emoção. Mas preciso continuar. Preciso contar verdade que escondi por 50 anos. 2 anos depois de Pedro nascer, recebi ligação no trabalho. Era a mulher com quem traí Carmen. Mulher que nem lembrava o nome direito porque estava tão bêbado naquela noite. Ela disse que tinha dado à luz menino 2 anos atrás. Disse que criança era minha. Queria que eu assumisse responsabilidade. Meu sangue congelou naquele momento. Fiz contas. Timing coincidia. Aquela noite de traição tinha consequências que não imaginara. Fui encontrar com ela, essa mulher cujo nome era Luciana. Ela morava em bairro pobre do outro lado da cidade. Quando vi menino, não havia dúvida. Tinha meus olhos, meu nariz, minha expressão. Era meu filho. Filho que tive com mulher que mal conhecia, enquanto casado e tentando reconstruir casamento com Carmen. A culpa e o pânico foram avassaladores. Olho para Pedro diretamente agora. Pedro, aquele menino era você. Pedro fica completamente imóvel por longos segundos. Depois começa a balançar cabeça lentamente, repetidamente, como se pudesse negar realidade com um movimento físico. Não, 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 não. Isso não é verdade. Você está confuso pela medicação, delirando. Isso não pode ser verdade, ele diz com voz estranha e aguda. Roberto se levanta e vai até irmão, colocando mão em seu ombro, mas Pedro se afasta violentamente. Não me toca! Marina está chorando agora, lágrimas silenciosas escorrendo pelo rosto. Então Pedro não é nosso irmão, ele é meio-irmão, e você escondeu isso dele, de todos nós, por 50 anos? Ela pergunta com voz trêmula. Não terminei. Respondo baixinho. O segredo é ainda maior. Pedro se vira para me encarar, olhos vermelhos de lágrimas não derramadas. Maior? Como pode ser maior que isso? Ele grita. Luciana era pobre, solteira, sem família para ajudar. Estava criando você sozinha em condições terríveis. Apartamento minúsculo e sujo, sem dinheiro para comida adequada, muito menos para médicos ou educação.
Você tinha 2 anos e estava visivelmente negligenciado, magro demais, roupas surradas. Luciana me implorou para assumir você. Disse que não conseguia mais, que estava no limite. Pauso respirando com dificuldade. Morfina está diminuindo e dor volta. Mas não posso parar agora. Peguei você daquela casa, Pedro. Trouxe para minha casa. Para Carmen. Contei mentira elaborada. Disse que você era filho de primo distante que morreu em acidente junto com a esposa, que estava órfão e precisava de lar. Carmen tinha coração enorme. Ela aceitou te adotar imediatamente. Processamos adoção fictícia usando documentos falsificados que consegui através de advogado corrupto. Oficialmente você se tornou nosso filho adotivo, mas para todos socialmente era nosso filho biológico. Roberto está processando informação lentamente. Então mamãe não sabia? Ela achava que Pedro era filho adotado de algum primo? Ele pergunta tentando montar quebra-cabeça. Acenou. Ela nunca soube que Pedro era meu filho biológico de traição. Achava que estava fazendo ato de bondade, acolhendo criança órfã, parente distante. E foi, de certa forma. Pedro estava em situação terrível, mas motivação era egoísta. Eu queria meu filho, mas não podia contar verdade. Pedro está em pé agora, andando em círculos pequenos como animal enjaulado. Então minha vida inteira é mentira? Mãe biológica me deu porque era pobre demais para me criar? E vocês me pegaram fingindo que era a adoção de órfão? E eu cresci achando que Carmen era mãe adotiva, mas generosa, quando na verdade pai tinha me gerado em traição? Ele está gritando agora, a voz ecoando no quarto pequeno. Sim, admito com vergonha esmagadora. Mas Pedro, você foi amado. Carmen te amou como filho verdadeiro. Eu te amei. Roberto te amou como irmão. Nada disso foi mentira. Apenas origem foi mentira. Ele ri histericamente. Apenas origem, apenas tudo que define quem sou, apenas toda a base da minha identidade. Ele grita antes de socar parede deixando marca. Marina pula assustada. Marina limpa rosto e olha para mim com expressão mais controlada que Pedro, mas igualmente destruída. E eu, pai? Onde entro nessa história horrível? Qual é minha origem mentirosa? Ela pergunta com sarcasmo venenoso. Respiro fundo, sabendo que próxima parte é pior ainda. Marina, você nasceu 3 anos depois de trazermos Pedro para casa. Carmen estava grávida novamente. Estávamos felizes. 3 filhos. Família grande e amorosa. Ou assim parecia. Mas semanas antes de você nascer, Carmen começou a suspeitar algo. Pedro ficou doente. Precisou de transfusão de sangue. O hospital fez tipagem e descobriu que tipo sanguíneo dele era impossível vindo de Carmen e de mim como pais biológicos. Enfermeira comentou casualmente sobre isso, sugerindo talvez erro nos registros hospitalares. Carmen ficou confusa. Começou a fazer perguntas. Meu castelo de mentiras começou a desmoronar. Tive que contar parte da verdade. Confessei que Pedro não era filho biológico de primo morto, mas sim meu filho biológico de traição que resgatei de situação horrível. Carmen ficou devastada pela segunda vez. Descobrir que traição teve consequência permanente, que criança que adotou generosamente era na verdade fruto de minha infidelidade, foi demais. Entrou em trabalho de parto prematuro de estresse. Você nasceu 6 semanas antes, Marina. Pequena e frágil. Marina está pálida como fantasma. Então mamãe descobriu verdade sobre Pedro? Ela sabia? Ela pergunta processando. Acenou. Descobriu pouco antes de você nascer, mas decidimos, depois de discussões terríveis e terapia intensiva, manter segredo. Por Pedro, principalmente. Ele tinha 5 anos, não merecia ter identidade destruída. E por você, Marina, que estava para nascer. Não queríamos família quebrada antes de você chegar. Então enterramos verdade profundamente e continuamos fingindo. Roberto está sentado novamente, cabeça nas mãos. Minha voz está quase sumindo agora, mas forço continuar. Então todos esses anos mamãe sabia que Pedro era filho da traição? Viveu com essa dor? Ele pergunta incrédulo. Sim. Ela me perdoou eventualmente por mim e por vocês, mas sei que carregou aquela dor até morrer. Nunca falamos sobre isso depois dos primeiros meses. Apenas seguimos em frente, fingindo normalidade. Pedro parou de andar e está olhando pela janela, costas rígidas. Luciana, minha mãe biológica. Ela está viva? Onde está? Ele pergunta sem se virar. Morreu, quando você tinha 12 anos. Overdose. Ela era viciada,
parte da razão pela qual estava em situação tão precária. Continuei mandando dinheiro para ela todos os meses depois de te trazer, mas ela gastava tudo em drogas. Encontraram o corpo dela num motel barato. Fui ao funeral, sozinho. Era mínimo que podia fazer. Lágrimas finalmente caem pelo rosto de Pedro. Então, ela me abandonou porque era viciada e pobre. E você me pegou não por bondade, mas porque sentiu culpa. E fingi vida inteira que éramos família normal. Não há resposta adequada, então apenas digo: sinto muito. Sei que não é suficiente, mas sinto muito. Ele se vira e olha para mim com ódio puro. Sente muito? 50 anos de mentiras e você sente muito? Marina levanta novamente, desta vez indo até a janela onde Pedro está. Segura o braço dele gentilmente. Ele tenta se afastar, mas ela insiste. Pedro, ele está errado. Pai está completamente errado em ter mentido. Mas você é meu irmão. Sempre foi. Sempre será. Biologia não muda isso. Pedro olha para ela com expressão quebrada. Muda tudo, Marina. Muda quem sou. Ela balança a cabeça veementemente. Não muda para mim. Roberto finalmente fala novamente, voz controlada, mas fria. Pai, entendo que quer limpar consciência antes de morrer, mas tinha que destruir nossa família para isso? Não podia ter levado o segredo para túmulo como mamãe fez? A pergunta é válida, questão que me atormentou durante semanas. Pensei nisso, muito. Mas há mais informação que vocês precisam saber. Informação que pode importar depois que eu partir. Sobre herança, sobre questões legais, sobre verdades biológicas que podem ser importantes. Marina se vira para mim bruscamente. O que mais? O que mais pode haver? Ela pergunta exausta. Olho para ela diretamente. Marina, você também não é minha filha biológica. As palavras caem como sentença final. 3 pares de olhos me olham em choque renovado. O quarto fica tão silencioso que posso ouvir batida do monitor cardíaco conectado a mim. Roberto levanta tão rapidamente que cadeira cai para trás com estrondo. O quê? Agora eu também não sou seu filho? Isso é loucura! Você está delirando! Ele grita, perdendo compostura profissional finalmente. Balanço cabeça. Roberto, você é meu filho. Mas Marina não é minha nem de Carmen biologicamente. Ela também foi adotada. De forma diferente, mas adotada. Marina senta lentamente no chão, pernas não aguentando mais. Fala. Ela comanda com voz assustadoramente calma. Apenas fala tudo de uma vez. Não aguento mais revelações em pedaços. Concordo que é melhor assim. Quando Carmen entrou em trabalho de parto prematuro por estresse de descobrir sobre Pedro, complicações aconteceram. Bebê que ela carregava morreu durante parto. Nossa filha biológica nasceu morta. 3 filhos soluçam agora, cada um processando camadas de tragédia. Carmen ficou devastada além de palavras. Tinha acabado de descobrir sobre traição e Pedro, e então perdeu o bebê que tanto queria. Entrou em depressão profunda pós-parto. Eu estava desesperado, culpado, querendo consertar de alguma forma. E então o médico me fez proposta impensável. Dr. Silveira era obstetra que acompanhou gravidez de Carmen. Era também homem corrupto e sem escrúpulos, descobri depois. Ele me chamou para conversa particular enquanto Carmen estava sedada após parto traumático. Disse que no mesmo hospital, mesma noite, outra mulher tinha dado à luz bebê saudável, mas não queria ficar com criança. Era menor de idade, 13 anos, estuprada pelo padrasto. Família dela queria se livrar do bebê discretamente para esconder escândalo. Os 3 estão me olhando com horror crescente. Marina está balançando cabeça lentamente, já antecipando onde isso vai. Dr. Silveira sugeriu troca. Bebê indesejado de menina estuprada por nossa bebê morta. Registros seriam alterados, ninguém saberia. Carmen acordaria pensando que tinha dado à luz filha saudável, escapando de trauma adicional. E bebê abandonado teria lar amoroso. Ele pintou como solução perfeita para todos. Eu deveria ter dito não. Deveria ter reportado ele às autoridades. Deveria ter deixado Carmen processar luto adequadamente, mas estava desesperado. Tinha destruído esposa com traição e mentiras sobre Pedro. Não podia destruí-la mais com morte de bebê. Então concordei. Paguei Dr. Silveira quantia obscena. Ele alterou registros, trocou bebês. Carmen acordou e entregaram você, Marina. Bebê saudável e perfeita, que ela acreditou ter dado à luz. Marina está chorando silenciosamente, lágrimas caindo sem parar.
Então, nem sou filha adotiva de vocês oficialmente. Sou bebê roubado de menina de 13 anos estuprada. Minha certidão de nascimento é falsificada. Toda a minha identidade é crime. Ela pergunta com voz quebrada. Acenou miseravelmente. Sinto muito, Marina. Sinto tanto. Carmen nunca soube. Morreu acreditando que você era filha biológica dela. E você é. Em todos os sentidos que importam. Ela te amou completamente. Roberto está com mãos nos bolsos, olhando para o chão. Então, deixa eu entender. Pedro é seu filho biológico de traição, adotado ilegalmente com documentos falsos. Marina é filha de menor estuprada, trocada por bebê morto, registros completamente falsificados. E apenas eu sou filho legítimo biológico? É isso? Ele resume com voz monótona. É isso, confirmo. Você é o único filho biológico de mim e Carmen. Pedro sai da janela e vem até cama. Para bem perto, olhando para mim com mistura de ódio e desespero. E minha mãe biológica? Luciana, você disse que continuou mandando dinheiro. Quanto? Quanto ela valia para você? Ele pergunta amargamente. Mandava R$1.000 por mês. Não era muito, mas era o que podia sem Carmen desconfiar. Luciana sabia que você estava conosco, vivendo bem. Concordou com o arranjo porque sabia que não podia te dar vida decente. R$1.000. Você comprou sua consciência por R$1.000 mensais, Pedro diz com nojo. E quando ela morreu, você foi ao funeral, sozinho, escondido. Como deve ter sido conveniente ela morrer, eliminando o risco de verdade sair. Suas palavras cortam porque são verdade. Foi conveniente de forma horrível. Mas também fui ao funeral porque, apesar de tudo, ela te deu vida. Merecia pelo menos isso. Marina finalmente se levanta do chão. Está mais calma agora. Calma assustadora de quem processou tanto choque que emoções desligaram temporariamente. Preciso saber. A menina, minha mãe biológica. Quem era? Onde está? Está viva? Ela pergunta mecanicamente. Não sei. Dr. Silveira nunca me deu detalhes. Disse que era melhor assim, para a proteção de todos. Não sei nome, não sei se família ficou na cidade. Apenas sei que tinha 13 anos e foi estuprada pelo padrasto. Você nunca procurou? Nunca tentou descobrir? Nunca pensou que talvez ela quisesse saber o que aconteceu com o bebê que tiraram dela? Marina pergunta com raiva crescendo novamente. Pensei nisso milhões de vezes, mas procurar significaria expor crime, potencialmente destruir você, destruir Carmen. Então não procurei. Fui covarde, como sempre fui. Deixei culpa me corroer por dentro, mas não fiz nada concreto para consertar. Roberto está andando agora, processando tudo. Dr. Silveira, ele ainda está vivo? Ainda praticando? Pode ser processado por isso? Ele pergunta com mente de advogado funcionando. Morreu há 15 anos. Ataque cardíaco. Levou segredos para túmulo. Registros falsos que criou estão arquivados oficialmente. São indistinguíveis de registros legítimos. Não há prova de crime além da minha confissão. Roberto olha para mim. Então está nos dando bomba relógio que explode depois da sua morte, sem forma de resolver ou investigar? Que generoso. Há dinheiro, falo rapidamente. Muito dinheiro. Trabalhei vida inteira, investi bem. Tenho patrimônio de R$20 milhões. Testamento divide igualmente entre vocês três. Mas agora entendem por que precisavam saber verdade? Herança baseada em mentira pareceria pior descoberta depois. Pedro ri sem humor. Ah, então isso é pagar culpa novamente? Dinheiro resolve tudo? R$1.000 por mês para a mãe biológica, milhões para filhos que mentiu vida inteira? Não resolve nada. Sei disso. Mas é tudo que tenho para oferecer. Dinheiro e verdade, tarde demais, mas finalmente honesta, respondo. Marina me interrompe. E se eu quiser procurar minha mãe biológica? Como faço sem informação? Como encontro menina anônima estuprada há 45 anos? Vai morrer deixando-me com questão impossível de responder? Não tenho resposta adequada. Posso pagar investigadores particulares. Deixar fundos especificamente para isso em testamento. Mas honestamente, chances de encontrar depois de tanto tempo são mínimas. E se encontrar, o que diz? Oi, sou o bebê que roubaram de você quando tinha 13 e acabou de ser estuprada? Isso pode fazer mais mal que bem. Marina balança a cabeça. Não é sua decisão. É minha. Você já tomou decisões demais pela minha vida. Ela está absolutamente certa. Pedro também. Roberto está quieto, mas posso ver raiva fervendo sob superfície controlada. Destruir família com confissão.
Exatamente como Roberto disse. Mas silêncio continuado também destruiria, apenas de formas diferentes. Quando eu morresse, testamento seria lido. Advogados fariam perguntas sobre documentos de Pedro e Marina. Verdade eventualmente sairia, provavelmente de forma mais brutal e impessoal. Roberto finalmente fala novamente. Vou fazer algumas perguntas práticas porque alguém precisa pensar claramente. Documentos de Pedro. Certidão de nascimento. CPF. Tudo. São falsos. Podem ser contestados. Ele pode perder identidade legal. A pergunta é inteligente e aterrorizante. Não tinha pensado nisso completamente. Falsificação tem mais de 50 anos. Statute of Limitations provavelmente passou. E Pedro viveu vida inteira com aquela identidade. Trabalhou, pagou impostos, casou. Tudo está estabelecido legalmente por tempo. Provavelmente significa que há risco, Roberto aponta. E Marina, bebê trocado sem consentimento dos pais. Tecnicamente sequestro. Se mãe biológica descobrir, pode reivindicar, pode processar estate, pode contestar herança. Novamente não tinha considerado todas as ramificações legais. Pensava apenas em consciência, em confessar antes de morrer. Não em consequências práticas que vocês enfrentariam. Preciso de advogado diferente para lidar com isso. Não posso ser objetivo, Roberto diz pegando o telefone. Pedro o para. Não ainda. Primeiro precisamos processar isso como família. Depois lidamos com parte legal. Vocês concordam? Ele olha para Marina. Ela acenou lentamente. Concordo. Preciso de tempo antes de advogados e investigadores. Os três sentam novamente, desta vez mais próximos uns dos outros que de mim. Estou vendo em tempo real família que construí se afastando de mim, unindo-se contra mim ou apesar de mim. É doloroso, mas merecido. Há outras coisas que precisam saber? Roberto pergunta com cansaço profundo na voz. Outras bombas que vai jogar? Outros irmãos secretos? Outras identidades roubadas? Não. Isso é tudo. Todo o segredo horrível que carreguei por décadas. Vocês três são únicos filhos. Roberto biológico, Pedro biológico, mas de traição, Marina adotada ilegalmente através de troca criminosa. Essa é verdade completa e devastadora. Silêncio cai novamente, pesado e sufocante. Marina limpa rosto e olha para irmãos. Então, o que fazemos? Como seguimos a partir disso? Ela pergunta. Pedro responde primeiro. Não sei, preciso processar. Preciso entender quem sou agora que tudo que achava saber é mentira. Preciso decidir se quero procurar família de Luciana, se tenho meio-irmãos por aí, se quero conhecer essa parte de mim. É esmagador demais para decidir agora. Roberto concorda. E eu preciso entender se legalmente somos vulneráveis, se há riscos que precisamos mitigar, se herança pode ser contestada, se identidades podem ser questionadas. Perdão, mas advogado em mim não pode desligar. Preciso proteger vocês dois. Preciso proteger nossa família do desastre que pai criou. Marina olha para ele com gratidão. Ainda somos família? Você ainda me vê como irmã depois de saber que nem isso é biologicamente verdade? Roberto vai até Marina e a abraça forte. Você é minha irmã. Pedro é meu irmão. Biologia é irrelevante. Crescemos juntos. Nos amamos. Nos apoiamos. Isso não muda. Pedro se junta ao abraço. Concordo. Estou furioso, confuso, perdido. Mas vocês são meus irmãos. Isso não é mentira. Os três ficam abraçados chorando. Unidade familiar que construíram apesar de mim, não por causa de mim. Olho para meus filhos unidos e sinto orgulho misturado com culpa esmagadora. Criei algo bom, apesar de fundação podre. Eles são boas pessoas, amorosas, leais. Mas construíram isso apesar de mentiras, não por causa delas. E agora enfrentam tarefa impossível de reconstruir identidades sobre verdades que destruí. Os três se separam do abraço e voltam a me olhar. A expressão deles mudou. Não é mais choque puro, mas algo mais complexo. Raiva, tristeza, confusão e talvez pitada de pena. Pai, preciso sair daqui. Preciso de ar. Preciso pensar. Pedro diz com voz embargada. Entendo. Vão. Processem. Conversem entre vocês. Voltem quando e se quiserem. Não vou a lugar nenhum, respondo tentando leveza que falha miseravelmente. Pedro sai primeiro, praticamente correndo para fora do quarto. Marina o segue após me lançar olhar que não consigo decifrar. Roberto fica por último. Como advogado, preciso perguntar. Há documentação de tudo isso?
Registros do Dr. Silveira? Pagamentos para Luciana? Qualquer prova física? Ele pergunta. Há registros bancários de transferências para Luciana durante anos. Guardei em cofre. Combinação está em envelope selado com meu advogado. Quanto ao Dr. Silveira, apenas minha palavra. Ele destruiu tudo antes de morrer. Roberto acenou processando. Vou precisar ver esses registros. E vou precisar investigar vulnerabilidades legais. Não para te proteger, mas para proteger Pedro e Marina. Entende a diferença? Entendo perfeitamente. Faça o que precisa fazer. Proteja seus irmãos. É mais do que fiz. Ele olha para mim por longo momento. Você sabe que destruiu tudo, certo? Não apenas revelou segredos. Destruiu memória da mamãe também. Ela viveu e morreu com essas mentiras. Como eu processo isso? Não tenho resposta boa. Sua mãe foi vítima tanto quanto vocês. Fiz escolhas que machucaram todos. Se pudesse voltar atrás, mas não posso. Só posso oferecer verdade agora. Tarde demais, mas finalmente completa. Roberto balança a cabeça. Verdade não é sempre libertadora, pai. Às vezes é apenas destruidora. Sai deixando-me sozinho com pensamentos torturantes e dor física que morfina não alcança mais. Enfermeira entra para checar sinais vitais. Vê meu estado emocional além do físico. Senhor Alberto, está bem? Seus filhos pareciam muito perturbados ao sair. Houve discussão, ela pergunta preocupada. Contei verdades que deveria ter contado há décadas. Não estão lidando bem, admito. Ela ajusta a morfina sem perguntar mais. Descanse. Família é complicada, mas amor geralmente vence no final. Quero acreditar nela, mas não estou certo mais. Durmo intermitentemente, sonhos cheios de rostos. Carmen me olhando com traição nos olhos, Luciana entregando Pedro bebê chorando, menina de 13 anos sem rosto segurando Marina recém-nascida. Doutor. Silveira contando dinheiro sujo. Acordo suando e confuso várias vezes. Enfermeira vem cada vez. Oferece água, ajusta travesseiros, aumenta a morfina. Está perdendo força, senhor Alberto. Precisa descansar. Ela diz gentilmente. 3 dias passam sem visitas de meus filhos. Entendo, mas dói. Médicos dizem que estou declinando mais rápido que esperavam. Estresse emocional acelerou o processo. Pode ser dias agora, não semanas. Parte de mim quer ir logo, escapar da culpa e dor. Outra parte desesperadamente quer ver filhos mais uma vez, mesmo que seja para ouvir quanto me odeiam. Merece isso pelo menos. No 4º dia, Roberto volta. Sozinho. Senta mantendo distância profissional. Investiguei. Legalmente, Pedro está seguro. Identidade estabelecida por 50 anos é intocável. Statute of Limitations para falsificação de documentos passou há décadas. Mesmo se alguém descobrisse, não mudaria status legal dele agora. Solto suspiro de alívio. Isso é bom. Ótimo. E Marina? Marina é mais complicada. Tecnicamente foi sequestro e falsificação de registros. Mas novamente, tempo passou. E crucialmente, sem informação sobre mãe biológica, não há quem poderia contestar. Se mãe biológica aparecesse e pudesse provar maternidade, poderia haver questões legais. Mas chances são infinitesimais. Roberto pausa antes de continuar. Marina quer procurar. Contratou investigador particular. Meu coração acelera e monitores apitam. Enfermeira entra, mas Roberto a dispensa. Ela está determinada. Sabe que pode não gostar do que encontrar? Pergunto preocupado. Roberto ri sem humor. Comparado a descobrir que vida inteira é mentira baseada em crime, o que mais pode ser chocante? Ela precisa saber de onde veio. Precisa entender quem é. Você tirou isso dela. Agora ela está tentando recuperar. E Pedro? Como ele está? Pergunto. Roberto hesita. Não bem. Está em terapia intensiva tentando processar tudo, questionando toda a identidade, todo o relacionamento. Briga com a esposa porque não consegue explicar o que está acontecendo. Filhos percebem que algo está errado. É efeito dominó do que você fez, pai. Não para com você ou conosco. Machuca a próxima geração também. A culpa é física agora, pesando no peito já comprometido. Não pensei em todas as consequências. Só pensei em limpar consciência antes de morrer. Fui egoísta até no arrependimento. Roberto olha para mim diretamente. Sim, foi. Mas pelo menos uma coisa boa saiu disso. Eu, Pedro e Marina estamos mais unidos agora que nunca. Trauma compartilhado nos aproximou. Irônico que mentiras nos separaram de você, mas uniram nós três.
É algum consolo saber que pelo menos isso. Vocês três são sólidos? Pergunto. Roberto acenou. Falamos horas todos os dias. Choramos juntos. Rimos de absurdo da situação. Decidimos que não importa biologia, não importa crimes ou mentiras, somos irmãos. Família que escolhemos, não família que você impôs através de engano. E essa família é real e forte. Fico em silêncio absorvendo aquilo. Criaram algo genuíno apesar de fundação falsa. Talvez amor entre eles seja o único aspecto real de tudo que construí. Quanto tempo tenho? Pergunto mudando assunto. Roberto olha para monitores. Médicos disseram dias. Você sente isso? Sinto. Corpo está desistindo. Dor é constante agora mesmo com morfina máxima. Não tenho medo de morrer. Tenho medo de morrer com vocês me odiando. Não te odeio, pai. Estou furioso, magoado, traído. Mas não odeio. Ódio requer energia que não tenho. Estou simplesmente triste. Triste por tudo que poderia ter sido se você fosse honesto desde o início. Triste pela vida que mamãe viveu carregando metade das mentiras. Triste que Pedro e Marina nunca terão respostas completas sobre origens. É tragédia, não ódio. Roberto diz com cansaço profundo. Pedro e Marina virão me ver novamente? Pergunto vulnerável como criança. Não sei, Pedro está muito ferido ainda. Marina está obcecada com busca pela mãe biológica. Não tem espaço emocional para você agora. Mas vou dizer a eles que tempo está se esgotando. Decisão de virem ou não é deles. Não vou forçar, entendo. Não mereço forçar. Só mereço o que livremente oferecem, aceito. Roberto levanta-se preparando para sair. Há algo mais que preciso saber. Última chance para confissões, pai. Não aguentaria outra surpresa pós-morte. Balanço cabeça. Não. Esvaziei todos os segredos. Não há mais esqueletos escondidos. Podem ter certeza disso, pelo menos. Ele acenou e sai sem olhar para trás. Solidão que retorna é esmagadora. Mais 2 dias passam em neblina de morfina e dor. Consciência vai e vem. Enfermeira diz que família deveria ser chamada se quiserem despedidas. Ela liga para Roberto, que promete avisar irmãos. Não sei se virão. Adormeço não sabendo se acordarei. Acordo com sensação de presença. Abro olhos com dificuldade e vejo 3 figuras borradas. Aos poucos focam. Roberto, Pedro, Marina. Todos ali, ao redor da cama, olhando para mim com expressões complexas. Vieram. Consigo sussurrar. Pedro fala primeiro. Não viemos para te perdoar. Viemos porque somos pessoas melhores que você. Não vamos carregar culpa de não termos nos despedido, mesmo que você não mereça despedida. Marina concorda. Estou aqui porque ainda amo você apesar de tudo. Amor não desaparece instantaneamente mesmo quando deveria. Mas esteja claro, nossa relação morreu com suas confissões. Não sou mais sua filha de qualquer forma significativa. Sou apenas pessoa que você criou baseada em mentiras. Suas palavras cortam, mas são justas. Não posso argumentar. Roberto é mais pragmático. Vim porque sou o único filho biológico seu e Carmen. Sinto responsabilidade de fechar esse capítulo adequadamente. E porque Pedro e Marina precisavam de suporte para virem. Não queriam estar aqui sozinhos com você. Entendo. Obrigado por virem, sei que não mereço. Não merece, mas aqui estamos, ele confirma. Silêncio desconfortável paira. Há tanto a dizer, mas palavras parecem inadequadas. Finalmente Pedro pergunta. Você amava mamãe? Realmente amava? O casamento inteiro foi mentira também? A pergunta me atinge forte. Amava. Deus, como amava? Traí ela, mas amei cada dia. Sei que parece impossível, mas é verdade. Pior ainda, porque machuca quem ama. Então por que não foi honesto? Por que não deu chance a ela de decidir continuar ou não baseada em verdade? Marina pergunta. Por covardia? Por medo de perdê-la? Por egoísmo de querer família perfeita sem ter que encarar imperfeições? Construí castelo de cartas sabendo que eventualmente desabaria. Só não pensei que levaria tanto tempo ou causaria tanto dano. Roberto interrompe. Chega de justificativas. Viemos para despedidas, não para explicações que não mudam nada. Se tem algo final a dizer, diga agora. Respiro com dificuldade, sentindo o tempo se esgotando literalmente. Quero que saibam que amei vocês 3 igualmente. Biologia não importava no meu coração. Roberto, meu primogênito. Pedro, meu filho resgatado. Marina, minha filha escolhida. Amei todos completamente. Mentiras foram sobre proteger vocês, não sobre falta de amor.
Pedro ri amargamente. Proteger? Você chama isso de proteção? Viver 50 anos sem saber quem sou? Isso não é proteção, é prisão. Construiu prisão de mentiras e nos trancou dentro, achando que estava nos mantendo seguros. Você está certo, estava errado, mas intenção era proteção, mesmo que execução foi catastrófica. Não espero que entendam ou perdoem. Só quero que saibam que cada mentira doeu em mim também. Marina se aproxima mais da cama. Investigador encontrou algo. Sobre minha mãe biológica. Meu coração para por batida. O quê? Tão rápido? O que descobriu? Ela respira fundo. Nome dela era... Amanda. Teve bebê aos 13 após ser estuprada pelo padrasto. Família era evangélica conservadora. Escândalo foi enorme. Padrasto foi preso por 2 anos. Pena ridiculamente breve. Amanda foi mandada para o interior morar com tia. Nunca voltou para São Paulo. Continue. Encorajo apesar de medo do que vem. Marina olha para irmãos antes de continuar. Amanda está viva. Tem 58 anos agora. Casou. Teve 3 filhos que criou. Trabalha como professora primária. Vive em cidade pequena no interior de Minas Gerais. E investigador conversou discretamente com pessoas que a conhecem. Aparentemente, ela nunca falou sobre bebê que teve aos 13. É segredo que carrega silenciosamente. Ela sabe sobre você? Sobre troca? Pergunto. Marina balança a cabeça. Ainda não. Investigador apenas confirmou identidade e circunstâncias. Não fez contato. Decisão de revelar é minha. E estou aterrorizada. Como apareço na vida dela depois de 45 anos? Como digo que bebê que tiraram dela está viva e foi criada em outra família? Como não destruo vida que ela construiu? Talvez não devesse. Sugiro fracamente. Talvez seja melhor deixar passado enterrado. Ela te criou por 9 meses no pior momento possível da vida dela. Tem direito de saber que filha está viva, que não foi para adoção institucional como provavelmente pensou. Não é sua decisão mais, pai. Tomou decisões demais já. Marina responde firmemente. Pedro intervém. Falei com família de Luciana. Descobri que tenho 2 meios-irmãos. Irmã dela, minha tia biológica, ainda vive. Conheci ela ontem. A revelação me choca. Pedro fez isso sozinho, sem me contar. Processou origem sem minha interferência. E, pergunto nervoso, e ela me recebeu bem. Chorou muito. Disse que Luciana sempre falou de bebê que teve que dar para ex-namorado rico. Família achava que era história inventada de viciada. Mas era verdade. Luciana falava de mim, pergunto com voz quebrada. Falava, até morrer. Carregava foto de bebê que alguém tirou secretamente antes de você me levar. Foto manchada e surrada de tanto olhar. Tia me mostrou. Era eu, bebê gordinho que você arrancou dela. Pedro está chorando agora. Ela te amava mesmo sem poder te criar. E você pagou R$1.000 mensais como se isso compensasse criança roubada. Não roubei. Ela concordou. Estava em situação impossível, defendo fracamente. Ela era pobre, viciada e desesperada. Você tinha dinheiro e poder. Não foi escolha livre, foi coerção por circunstância. Admita pelo menos isso antes de morrer, Pedro demanda. Tem razão. Foi coerção. Aproveitei-me de desespero dela. Sinto muito, não muda nada, mas sinto. Sempre senti. Roberto está digitando em tablet durante troca. Finalmente fala. Achei irmã biológica de Marina. Bebê que mamãe realmente teve, que morreu durante parto. Está enterrada em cemitério municipal sob nome genérico. Bebê não identificado. Ninguém registrou. Ninguém lamentou formalmente. Apenas descartada, como se nunca existisse. Lágrimas finalmente caem pelo meu rosto. Bebê que Carmen e eu criamos foi enterrada anonimamente? Dr. Silveira cuidou disso. Disse que era padrão para natimortos de famílias que não queriam funeral. Eu estava focado em Carmen na UTI, em lidar com troca, não questionei. Minha filha biológica está em cova sem nome, enquanto filha de estrangeira foi criada com todo amor. Roberto está olhando para Marina. Você tem irmã biológica morta e enterrada sem dignidade. Tenho irmã biológica morta. Pedro é o único sem irmão morto nessa bagunça. Silêncio pesado cai. A magnitude do que fiz, do que Dr. Silveira fez, do sistema corrupto que facilitou tudo, pesa sobre todos nós. Marina finalmente fala. Quero visitar túmulo dela, da menina que deveria ter vivido minha vida. Quero dar alguma dignidade a ela. Roberto acenou. Podemos fazer isso, lápide adequada, flores, reconhecimento. E Marina,
Tecnicamente você pode usar o nome dela se quiser. É sua irmã biológica. Não. Sou Marina. Esse é quem me tornei. Mas posso honrar a memória dela de outras formas, Marina decide. Pedro concorda. E eu ainda sou Pedro mesmo sabendo que nome foi escolha de pai e Carmen, não de Luciana. Nomes são nossos agora. Identidades são nossas. Construímos sobre fundação falsa, mas o que construímos é real. A maturidade dos três me impressiona e envergonha. Construíram identidades fortes, apesar de, ou talvez por causa de, não terem fundação sólida. São resilientes de formas que nunca precisei ser, porque sempre tive verdade sobre própria origem. Vocês são pessoas melhores que eu jamais fui, admito. Não é competição, pai. Apenas realidade, Roberto diz. Agora, questões práticas. Herança. Você mencionou 20 milhões divididos igualmente. Isso ainda está de pé? Ou há condições baseadas em performances de perdão? Não há condições. É de vocês incondicionalmente. Dividam, usem como quiserem. Só peço que considerem usar parte para compensar Amanda se Marina decidir fazer contato. E para a família de Luciana se Pedro quiser, não precisa pedir. Já planejamos isso, Marina informa. Se eu contatar Amanda e ela quiser compensação por anos perdidos, pagarei do meu terço. Roberto e Pedro concordaram em contribuir também se necessário. Para nós não é sobre dinheiro, é sobre fazer certo o que você fez errado. Novamente são melhores que mereço como filhos. Obrigado, por serem bondosos, apesar de exemplo terrível que dei. Não fomos bondosos por sua causa, fomos apesar de você. Mamãe nos ensinou bondade. Ela era pessoa genuinamente boa apanhada em teia de suas mentiras. Aprendermos com ela, não com você. Pedro diz duramente, mas verdadeiramente. Carmen era santa comparada a mim. Merecia marido melhor, vida melhor, verdade melhor. Falhei com ela em todos os sentidos. Marina olha para o relógio. Temos que ir. Famílias estão esperando. Filhos têm jogos de futebol, jantares para preparar. Vida continua mesmo quando parte dela está morrendo aqui. A dureza das palavras é intencional, mas justa. Vida deles continua. Minha termina. E o universo segue girando indiferente a dramas pessoais. Entendam. Vão. Vivam. Sejam felizes apesar de tudo. Os três se levantam. Roberto aperta minha mão brevemente, formal e frio. Pedro apenas acenou de longe. Marina hesita. Depois se inclina e beija minha testa. É gesto de despedida, não de perdão. Ainda amo você, apesar de tudo. Mas nunca vou perdoar o que fez. Vá em paz sabendo que pelo menos fizemos as pazes com verdade, mesmo que não com você, ela sussurra. Observo três saírem juntos, unidos, murmurando entre si. Família que construíram apesar de minhas mentiras é mais forte que família que tentei forçar através de enganos. É algum consolo, pequeno, mas real. Não morri completamente sozinho. Tive despedida mesmo que não fosse reconciliação, que egoístamente esperava. Enfermeira entra após minutos. Vê meu estado emocional e físico deteriorado. Senhor Alberto, seus filhos saíram tão rápido. Tudo bem? Ela pergunta ajustando morfina novamente. Tudo o que podia estar. Fizemos despedidas. Não é final feliz, mas é final honesto. Ela acenou compreendendo. Às vezes honesto é melhor que feliz. Pelo menos não há mais mentiras. Durmo depois daquilo. Sono profundo induzido por morfina alta. Sonho com Carmen jovem e feliz antes de traições, antes de mentiras. Acordamos juntos, rindo de algo bobo. Ela olha para mim com amor puro que não mereci, mas recebi generosamente. No sonho, tudo é simples e verdadeiro. Acordo com lágrimas sabendo que nunca foi realmente assim. Dias seguintes são borrão. Consciência vai e vem. Enfermeira diz que filhos ligam diariamente, pedindo updates, mas não visitam mais. Entendo. Disseram o que precisavam. Não há razão para prolongar despedidas dolorosas. Corpo está desistindo rapidamente agora. Órgãos falhando um por um. É questão de horas, segundo médicos. Dr. Mendes, oncologista que tratou o caso, vem para a visita final. Senhor Alberto, vou aumentar morfina para nível que garantirá zero dor, mas também zero consciência. É hora. Está pronto? Pergunto se filhos foram informados. Foram. Disseram que não virão, mas que desejam passagem tranquila. Roberto pediu para ser notificado após óbito para lidar com arranjos. É pragmático até o fim. Tudo bem.
Estou pronto. Não há mais nada a fazer ou dizer. Carreguei segredos por 53 anos. Finalmente esvaziei todos. Custo foi perder família, mas talvez era custo necessário para libertá-los de viver mentira, admito. Dr. Mendes acenou e aumenta gotejamento. Escuridão vem rápida e misericordiosa. Última coisa que penso antes de consciência escorrer completamente é rosto de Carmen quando casamos. Ela olhava para mim como se eu fosse herói. Nunca fui. Sempre fui covarde construindo castelos de mentiras. Mas por um momento, naquele dia distante, fui herói em seus olhos. E talvez, apenas talvez, posso levar aquela memória ao invés de todas as que vieram depois. Alberto Silva morreu às 3 da manhã de segunda-feira, sedado e sozinho. Enfermeira notificou Roberto imediatamente conforme instrução. Ele agradeceu educadamente, anotou detalhes e informou que lidaria com arranjos funerários durante manhã. Não chorou, não sentiu alívio. Apenas vazio estranho onde pai deveria estar, mas nunca realmente esteve. Ligou para Pedro e Marina às 6 da manhã. Ele se foi, pacificamente, sem dor. Precisamos decidir sobre funeral. Silêncio na linha antes de Pedro responder. Cremação simples, sem velório público. Apenas nós 3 e esposa se quiserem ir. Ele não merece despedida elaborada. Marina concordou. Concordo. Simples e rápido. Queremos encerrar isso. Funeral foi 2 dias depois. Cerimônia de 30 minutos numa capela pequena de crematório. Roberto e esposa Clara, Pedro e esposa Júlia, Marina e marido Fernando. 7 pessoas total, incluindo o funcionário do crematório. Nenhum amigo, nenhum colega, nenhum parente distante. Alberto tinha vivido vida longa, mas aparentemente sem conexões profundas além de família que destruiu. Padre contratado fez sermão genérico sobre perdão e eternidade. Não conhecia Alberto, não conhecia a história. Roberto tinha dado apenas informações básicas. Nome, idade, sobreviventes. Padre falou sobre homem que amou família, que trabalhou duro, que agora descansava. Cada palavra soava oca e falsa para 3 filhos que sabiam verdade. Após cerimônia, ficaram juntos enquanto o corpo era levado para a cremação. Deveria sentir algo, mas não sinto. Pedro admitiu, olhando para o caixão desaparecendo. Marina pegou sua mão. Não precisa sentir nada. Ele perdeu direito às nossas lágrimas quando decidiu construir vida toda em mentiras. Roberto acenou concordando. Vamos lidar com cinzas depois. Agora precisamos focar em questões reais. Herança, investigações, verdades que ainda precisamos descobrir. Encontraram-se no escritório de advocacia de Roberto na tarde seguinte. Testamento de Alberto foi lido por colega dele, já que Roberto não podia servir como executor, sendo beneficiário. Documento era direto. Patrimônio de 22 milhões de reais. A avaliação final foi maior que estimativa. Dividido igualmente entre 3 filhos. Propriedades, investimentos, contas bancárias, tudo em partes iguais, sem condições ou restrições. Havia também cartas. 3 envelopes selados, um para cada filho. Advogado os entregou. Podem ler em privacidade ou agora, escolha de vocês. Roberto abriu seu envelope imediatamente, leu rapidamente e jogou na mesa. Mais desculpas sem sentido. Podem queimar o meu. Pedro guardou o envelope no bolso sem abrir. Não estou pronto. Talvez nunca esteja. Marina segurou seu envelope por longo tempo antes de decidir. Vou ler. Não por ele, mas por mim. Preciso de fechamento. Advogado continuou. Há também cofre em banco que Sr. Alberto deixou instruções para acessarem. Combinação e chave estão aqui. Conteúdo não foi revelado, mas ele indicou que era importante para entenderem história completa. Os 3 trocaram olhares. Mais segredos? Marina perguntou cansada. Esperamos que seja documentação, não mais revelações bombásticas, Roberto respondeu. Foram ao banco na manhã seguinte. Cofre era grande, enchido com pastas organizadas meticulosamente. Alberto pode ter sido mentiroso, mas era organizado. Primeira pasta. Registros bancários de transferências mensais para Luciana durante 17 anos. R$1.000 exatos todo mês até mês de morte dela. Total, R$204.000 pagos em silêncio. Segunda pasta. Documentos relacionados à adoção falsa de Pedro. Certidões falsificadas. Registros alterados. Recibos de pagamentos para advogado corrupto.
tudo preservado como se fosse troféu ou evidência de crime. Não sei se guardou por culpa ou por precaução. Pedro murmurou, folheando papéis que provavam ilegalidade de sua identidade. Terceira pasta. Informações sobre Dr. Silveira. Recibos de pagamentos enormes, notas sobre procedimento de troca de bebês, até foto de Marina recém-nascida com etiqueta hospitalar visível. Alberto tinha documentado o próprio crime meticulosamente. Por que guardaria tudo isso? Marina perguntou confusa e horrorizada. Talvez culpa funcione assim. Você guarda a evidência como autopunição, Fernando sugeriu. Quarta pasta. Carta para Carmen que nunca foi entregue. Era datada de semana antes dela morrer, aparentemente escrita, mas Alberto não teve coragem de dar. Roberto leu em voz alta com voz trêmula. Carmen, meu amor, carreguei segredos que destruíram nossa vida juntos. Quero confessar tudo antes que seja tarde. Pedro não é apenas filho adotivo, mas meu filho biológico de traição. E Marina não é sua filha biológica. Foi trocada por nossa bebê que morreu. Perdoe-me ou não, mas merece saber verdade antes de morrermos. Ele ia contar. Estava planejando contar e ela morreu antes. Marina sussurrou. Ou guardou carta como desculpa. Ia contar, mas não tive chance. Covarde até isso, Pedro disse amargamente. Roberto fechou pasta. Não importa mais o que ele ia ou não fazer. Carmen morreu sem saber metade das mentiras. Talvez seja misericórdia. Quinta pasta. Testamento de vida que Alberto escreveu anos atrás, antes de diagnóstico. Nele, instruía para não revelarem segredos após morte, para deixarem todos morrerem acreditando em mentiras. Pedia para queimarem documentos em cofre sem ler. Obviamente mudou de ideia nos últimos meses, optando por confissão massiva ao invés de silêncio eterno. Sexta e última pasta. Dinheiro. 300 mil reais em espécie, guardados em envelope grosso. Nota anexada explicava: para Amanda se Marina encontrá-la e ela quiser compensação. Para a família de Luciana se Pedro quiser compartilhar. Para túmulo adequado de bebê não nomeada. Para o que precisarem para lidar com bagunça que criei. Até nisso, tentando comprar redenção com dinheiro, Roberto comentou jogando nota na mesa. Levaram todo o conteúdo do cofre para o escritório de Roberto. Passaram tarde inteira organizando, digitalizando, arquivando. Era a documentação completa de crimes e mentiras que duraram 5 décadas. Poderia destruir tudo, Roberto sugeriu. Queimar evidências. Proteger vocês legalmente. Tecnicamente, sou cúmplice apenas possuindo isso. Não, Marina disse firmemente. Preservamos. Pode ser necessário se eu contatar Amanda. Ela vai querer prova. Pedro concordou. E família de Luciana merece saber verdade completa, mostrar registros de pagamentos, provar que Alberto pelo menos fez mínimo. Roberto suspirou, mas acenou. Então guardamos em cofre meu aqui, mais seguro que banco agora que Alberto morreu. Naquela noite, Marina finalmente abriu carta que Alberto deixou. Leu sozinha em casa, Fernando respeitando privacidade. Carta era longa, detalhada, emocional. Alberto descrevia tudo. Circunstâncias de troca, como viu Marina recém-nascida pela primeira vez, como amor por ela foi instantâneo e genuíno, como culpa cresceu a cada ano, como queria confessar milhões de vezes, mas covardia vencia sempre. Terminava com: Marina, você foi bênção não merecida na minha vida. Independente de como veio, você trouxe luz e alegria. Sei que nunca me perdoará, nem deveria, mas saiba que cada segundo como seu pai foi privilégio que valorizei mesmo construído sobre crime. Ame vida que construiu. Encontre paz que negava. E se decidir procurar Amanda, faça com amor e gentileza que sempre demonstrou. Você é a melhor pessoa que qualquer um de nós. Papai Marina chorou lendo. Não de perdão, mas de lamento. Lamentava pai que poderia ter tido se Alberto fosse honesto. Lamentava anos vividos em mentira que pareciam verdade. Lamentava que amor que sentiu foi real, mas baseado em ficção. Fernando assegurou enquanto soluçava, processando perda complexa de pai que nunca realmente conheceu. Pedro ainda não tinha aberto carta. Guardou em gaveta, enterrando literalmente como Alberto enterrou verdades. Júlia respeitava a decisão, mas preocupava. Ele está se fechando. Não fala sobre nada. Age como se Alberto nunca existisse. Não é saudável, ela confidenciou para Marina. Marina prometeu conversar com o irmão,
tentar ajudá-lo a processar tudo de forma mais saudável. Roberto lidou com tudo pragmaticamente. Dividiu herança exatamente em 3. Vendeu propriedades de Alberto rapidamente. Liquidou investimentos. Distribuiu dinheiro. Cada irmão recebeu 7.300.000 reais. Soma que mudaria vidas se não viesse manchada de sangue e crimes. Parte disso vou usar para túmulo adequado da menina. Roberto anunciou durante reunião sobre distribuição. Bebê que mamãe e papai tiveram que morreu. Minha irmã biológica que nunca conheci. Ela merece lápide com nome, data, reconhecimento. Marina e Pedro aprovaram. Vamos juntos quando estiver pronto. Ela é irmã de todos nós de formas complicadas. Marina tomou decisão. Ia contatar Amanda. Investigador tinha fornecido todos os detalhes. Endereço, telefone, rotina diária. Marina sabia que Amanda trabalhava como professora primária em escola pequena, que era viúva há 5 anos, que 3 filhos eram adultos e bem-sucedidos. Sabia tudo sobre mulher que a gestou, mas nada sobre se Amanda quereria saber sobre bebê perdido há 45 anos. Escrevi carta, Marina mostrou para irmãos. Não vou aparecer sem aviso, não quero chocá-la. Vou mandar carta explicando quem sou, oferecendo conversa se ela quiser, deixando decisão completamente com ela. Roberto leu carta e aprovou. É gentil e clara, não exige nada, apenas oferece verdade. Pedro também leu. Você é corajosa. Não sei se conseguiria fazer isso no seu lugar. Carta foi postada numa segunda-feira. Marina esperou ansiosamente resposta, que poderia nunca vir. Passou semana checando o correio obsessivamente. Fernando tentava distraí-la, mas a ansiedade era consumidora. E se ela não responder? E se responder com raiva? E se destruir vida dela revelando isso? Marina agonizava. Resposta chegou 10 dias depois. Envelope simples com caligrafia trêmula. Marina segurou por 5 minutos antes de conseguir abrir. Fernando estava ao lado, pronto para apoiar qualquer reação. Dentro, havia carta manuscrita de 3 páginas. Marina leu com lágrimas caindo desde primeira linha. Querida Marina, comecei a escrever esta carta 10 vezes. Rasguei 9. Não há palavras adequadas para momento como este. Sim, tive bebê aos 13 anos após ser estuprada. Disseram que bebê foi para a adoção. Nunca me deixaram vê-la, nunca me disseram para onde foi. Carreguei aquela dor por 45 anos, me perguntando onde estava, se era amada, se estava viva. E agora você me diz que é ela, que está viva e bem. Não consigo processar. Marina soluçou lendo. Amanda continuava. Não estou com raiva de você. Como poderia? Você não escolheu nada disso. Estou com raiva de sistema que permitiu troca de bebês. Estou com raiva de homem que cometeu crime. Mas você é vítima tanto quanto eu. E também é bênção. Minha filha está viva. Mesmo que tenha vivido vida que nunca imaginei, está viva. Isso importa mais que qualquer coisa. A carta terminava. Se quiser me conhecer, eu adoraria. Mas entendo se não quiser. Deve ter família que ama, vida estabelecida. Não quero perturbar, mas saiba que pensei em você todo dia desses 45 anos. Acordava me perguntando se estava bem. Cada aniversário de nascimento, 13 de maio, acendia vela em igreja local, orando por você. Nunca esqueci. Nunca parei de amar filha que nunca conheci. Com amor, Amanda. Marina ligou para Roberto e Pedro imediatamente. Ela respondeu. Ela quer me conhecer. Ela me amou todo esse tempo. Voz estava quebrada de emoção. Pedro respondeu gentilmente. Então vá. Conheça sua mãe biológica. Você merece saber de onde veio. Roberto concordou. Quer que vamos com você? Para suporte? Marina hesitou. Não. Isso é entre mim e ela. Mas obrigada. Viagem para o interior de Minas levou 6 horas de carro. Fernando dirigiu enquanto Marina alternava entre ansiedade e emoção. Tinham combinado o encontro em café tranquilo no centro da pequena cidade. Terreno neutro, público, mas privado o suficiente para conversa emocional. Marina viu Amanda instantaneamente ao entrar no café. Mulher de 58 anos, cabelos grisalhos presos em coque, vestido simples mas limpo, expressão entre esperança e terror. Olhos eram iguais aos de Marina, geneticamente inconfundíveis. As duas ficaram paradas por momento que pareceu eternidade. Então Amanda começou a chorar e Marina correu até ela. Abraçaram-se forte, duas estranhas conectadas por biologia e trauma compartilhado,
apesar de nunca terem se conhecido. Minha menina, minha filha, você está aqui. Está real, Amanda repetia entre soluços. Estou aqui, vim te encontrar. Marina respondia igualmente emocionada. Sentaram após minutos, ainda segurando mãos através da mesa. Fernando manteve distância respeitosa, dando privacidade, mas disponível se necessário. Por onde começamos? Marina perguntou, limpando lágrimas. Do começo. Conta sobre sua vida. Quero saber tudo. Amanda pediu. Marina contou tudo. Infância feliz com Alberto e Carmen. Irmãos que amava. Educação privilegiada. Casamento com Fernando. Trabalho como arquiteta. E então, com voz mais hesitante, contou sobre revelação de Alberto em leito de morte. Como descobriu ser trocada. Como vida inteira foi baseada em crime. Como identidade foi construída sobre mentira. Amanda ouvia absorvendo cada palavra. Quando Marina terminou, Amanda compartilhou própria história. 13 anos, estuprada pelo padrasto durante meses. Engravidou. Família evangélica conservadora ficou horrorizada não com estupro, mas com gravidez, com escândalo. Padrasto foi preso brevemente, ela foi enviada para interior. Deu à luz, sozinha e assustada. Nunca viu o bebê. Disseram que era para adoção, para família boa. Acreditei que você estava em família amorosa, através de canais legítimos. Nunca imaginei que foi crime, que bebê foi trocada por outra que morreu. É mais horrível que imaginei, Amanda disse com voz embargada. Mas você foi amada. Família te tratou bem? Pergunta era vulnerável, precisando desesperadamente de resposta positiva. Fui amada. Muito. Mãe que me criou, Carmen, era maravilhosa. Pai era complicado, mas me amava à sua forma problemática. Irmãos são melhores pessoas que conheço. Tive boa vida, Marina assegurou. Amanda soltou um suspiro de alívio profundo. Então, pelo menos isso. Pelo menos você teve amor e oportunidades que eu não podia dar. As duas conversaram por horas. Amanda contou sobre própria recuperação de trauma, sobre como finalmente escapou de família tóxica, sobre marido gentil que a amou apesar de passado, sobre 3 filhos que criou com dedicação feroz. Marina tem 3 meios-irmãos que nunca conheceu, mas que Amanda estava ansiosa para apresentar. Eles sabem sobre mim? Marina perguntou. Sabem que tive bebê aos 13 que foi para a adoção, mas não sabem detalhes, não sabem que era crime, não sabem que você descobriu e me achou. Vou contar quando estiver pronta. Eles vão querer te conhecer. Família é importante para nós, Amanda explicou. Marina mostrou fotos no celular. Fernando, Roberto e família, Pedro e família, netos. Amanda olhava cada imagem com fome de alguém que perdeu 45 anos. Você construiu vida linda. Tem família grande e amorosa. Estou tão orgulhosa mesmo não tendo contribuído nada, ela disse chorando novamente. Contribuiu tudo. Me deu vida literalmente. Carregou por 9 meses em pior circunstância possível. E pensou em mim todo dia. Isso significa tudo. Marina respondeu. As duas choraram mais, liberando décadas de dor e perda que finalmente tinham espaço para serem processadas. Antes de partir, Amanda perguntou. O homem, seu pai que criou, Alberto, ele está vivo? Pode ser processado? Marina balançou cabeça. Morreu há 6 semanas. Foi confessar em leito de morte. Cobarde até o fim. Não enfrentou consequências em vida. Amanda processou aquilo. Parte de mim queria justiça. Mas ele morreu e você está aqui. Talvez isso seja justiça suficiente. Marina prometeu visitar novamente, trazer Fernando formalmente, eventualmente conhecer meios-irmãos. Amanda fez Marina prometer manter contato. Perdi 45 anos. Não quero perder mais um dia. Marina prometeu com o coração cheio de emoções contraditórias. Alegria de encontrar origem, tristeza por anos perdidos, raiva por crime cometido, gratidão por Amanda ter sobrevivido e prosperado. Voltou para São Paulo emocionalmente exausta, mas em paz, de forma que não sentia há semanas. Contou tudo para Roberto e Pedro durante jantar em sua casa. Amanda é maravilhosa, gentil, forte, sobrevivente. E quer me conhecer, quer ser parte da minha vida. É mais do que esperava, Marina compartilhou radiante. Estou feliz por você, Pedro disse, mas havia tristeza em seus olhos. Marina percebeu. E você? Família de Luciana? Como foi? Pedro suspirou. Diferente. Tia de Luciana me recebeu bem, mas a amargura.
Ela culpa Alberto por não ter ajudado Luciana adequadamente, por ter basicamente comprado criança. 2 primos, filhos de Luciana com diferentes pais depois de mim, não querem contato. Acham que sou parte de elite que explorou família deles. Isso não é justo. Você não escolheu nada, Roberto defendeu. Eu sei, mas entendo a perspectiva deles. Alberto tinha dinheiro e poder. Luciana era pobre e viciada. Dinâmica era exploratória mesmo que Alberto tenha me dado vida melhor objetivamente. Não é simples como resgate. É complexo como toda dinâmica de classe e poder. Pedro explicou com maturidade que impressionou irmãos. Ofereci compensação financeira, parte da herança para tia e primos, mas recusaram com orgulho. Não querem dinheiro de Alberto mesmo indiretamente. Então estabeleci fundo em nome de Luciana. 100 mil reais para tratamento de vícios na comunidade onde ela viveu. É forma de honrar memória sem impor, Pedro contou. É ideia linda, Marina elogiou. Roberto concordou. Estamos todos tentando fazer bem do mal que Alberto causou. É tudo o que podemos fazer. Os 3 ficaram em silêncio por momento, cada um processando próprias jornadas de descoberta e reconciliação. Roberto finalmente compartilhou o próprio progresso. Organizei túmulo para bebê. Lápide simples, mas digna. Nome, Bebê Silva, filha amada de Carmen e Alberto. Data de nascimento e morte, 13 de maio de 1980. Epitáfio. Breve vida que não viveu, mas é lembrada. Vai ser inaugurado semana que vem. Quero que vocês estejam lá. Tanto Pedro quanto Marina concordaram imediatamente. Claro que estaremos. Ela é nossa irmã mesmo que nunca conhecemos. Merece ser honrada, Marina disse. Pedro acenou. E é forma de honrar mamãe também. Ela sofreu aquela perda sozinha, nunca pode lamentar adequadamente. Podemos fazer isso por ela agora. Cerimônia no túmulo foi pequena, mas significativa. Roberto, Clara e 2 filhos. Pedro, Júlia e filha. Marina, Fernando. 7 adultos e 2 adolescentes ao redor de lápide nova em cemitério velho. Padre fez bênção breve. Cada um colocou flor. Roberto leu poemas sobre vidas não vividas, mas não esquecidas. Marina chorou pensando em bebê que morreu para que ela pudesse ter vida dela. Não é justo. Ela deveria ter vivido, deveria ter tido chance de crescer, amar, ser feliz. Fernando assegurou. Você vivendo bem honra a memória dela. Não é sua culpa que trocas aconteceram. Apenas viva bem por ambas. Pedro pensou em todas as vidas interrompidas ou alteradas por decisões de Alberto. Bebê morta, Luciana morta jovem demais, Amanda roubada de filha, ele próprio vivendo identidade construída em crime. Era devastação multiplicada por gerações, mas também havia sobrevivência. Amanda prosperou apesar de trauma. Ele cresceu amado, Marina encontrou paz. Não era simples como vilão e vítimas. Era complexo e humano de forma dolorosa. Roberto olhou para a lápide e pensou em Carmen. Mãe que amou incondicionalmente apesar de marido terrível. Mãe que carregou metade das mentiras até morrer. Mãe que merecia tanta coisa melhor. Mamãe, prometo que vamos cuidar um do outro. Vamos ser família que você queria que fôssemos, mesmo construída sobre fundação que não escolheu. Ele sussurrou para a lápide. Após cerimônia, 3 irmãos ficaram para trás enquanto outros iam para carros. Precisamos decidir sobre cinzas de Alberto. Roberto levantou o assunto que todos evitavam. Estão em urna no crematório há 6 semanas. Precisam ser colocadas em algum lugar ou espalhadas. Onde mamãe está enterrada? Marina perguntou. Cemitério do outro lado da cidade, jazigo de família dela. Ela não vai querer Alberto lá? Pedro perguntou. Roberto balançou cabeça. Família de Carmen nunca gostou de Alberto. Definitivamente não vão permitir. E honestamente, ele não merece estar com ela. Não depois de tudo que fez. Então o quê? Espalhamos no mar? Enterramos sozinho? Marina sugeriu. Os 3 ficaram em silêncio pensando. Finalmente Pedro sugeriu. Aqui. Enterramos ao lado da filha que perdeu. Não com nome, não com reconhecimento, mas ao lado dela. É mais do que merece, mas menos do que queria. É apropriadamente ambíguo para homem que viveu em ambiguidade moral constante. Roberto e Marina consideraram. Faz sentido de forma estranha. Ele criou situação que matou ela. Agora descansa ao lado. É quase poético. Roberto concordou. Marina acenou. Concordo. Sem lápide própria.
Apenas cinzas enterradas em covas sem marcação ao lado dela. Família dele será essa criança que nunca conheceu, e nós três que mal o conhecemos verdadeiramente. Cinzas de Alberto foram enterradas numa manhã de terça sem cerimônia. Apenas funcionário do cemitério e 3 irmãos presentes. Urna simples desceu para a cova pequena ao lado da lápide da bebê. Ninguém falou palavras finais. Ninguém orou. Apenas ficaram ali por minutos em silêncio antes de partir. Era a despedida mais fria possível, mas também mais honesta. Meses passaram. Feridas não cicatrizavam completamente, mas começavam a formar cascas. Marina visitava Amanda mensalmente, construindo relacionamento com mãe biológica lentamente e cuidadosamente. Conheceu 3 meios-irmãos, Daniel de 43, Lucas de 41, Sofia de 38. Todos filhos de relacionamentos posteriores de Amanda, todos curiosos, mas cautelosos com a irmã mais velha, que apareceu da história traumática. Daniel foi mais receptivo. É surreal ter irmã mais velha que nunca soubemos existir, mas mãe falava de você às vezes, sempre no dia 13 de maio. Acendia vela, ficava triste. Agora entendemos por quê, ele disse durante o primeiro jantar familiar. Lucas era reservado, processando complexidade de situação. Sofia, a mais jovem, fez perguntas diretas. Você está aqui por culpa? Por dinheiro? Por curiosidade mórbida? Marina respondeu honestamente. Por todas razões e nenhuma. Queria conhecer de onde vim biologicamente. Queria ver mulher que me deu vida em pior circunstância possível. Queria dar a Amanda paz de saber que bebê que perdeu está bem. Mas também sim, carrego culpa por ter tido vida privilegiada enquanto vocês lutavam. Não é culpa racional, mas existe. A honestidade desarma Sofia. Tá, posso respeitar isso. Bem-vinda à família, então. É bagunçada, mas é nossa. Marina riu com alívio. Minha outra família também é bagunçada. Parece que bagunça é tema consistente da minha vida. Os 4 irmãos de Amanda começaram a construir relacionamento cauteloso, mas genuíno. Pedro tinha mais dificuldade. Tia de Luciana o recebia, mas havia sempre tensão. Primos ativamente evitavam contato. Contei para Roberto durante almoço. Ofereci tudo: dinheiro, apoio, relacionamento. Mas eles me veem como símbolo de exploração. E talvez tenham razão. Alberto me comprou literalmente. R$1.000 por mês era preço que pagou por criança. Você não é responsável por ações dele. Roberto insistiu pela 100ª vez. Eu sei intelectualmente, mas emocionalmente sinto peso. E tia me contou mais sobre Luciana. Como era menina brilhante antes de vícios. Como drogas destruíram lentamente. Como morreu sozinha em quarto imundo. É deprimente e real de formas que infância privilegiada que tive parece obscena em comparação. Júlia, esposa de Pedro, estava preocupada com depressão crescente dele. Conversou com Marina e Roberto. Ele não está bem. Terapia ajuda, mas não é suficiente. Toda a identidade dele foi abalada, não sabe quem é mais. É Pedro Silva, filho adotivo? Pedro Mendes, filho de Luciana? Alguma combinação? Está perdido. Os 3 decidiram intervenção familiar gentil. Jantaram na casa de Marina, ambiente neutro e confortável. Pedro, estamos preocupados. Roberto começou direto. Você está se afogando em culpa e confusão que não são necessárias. Marina concordou. Você é nosso irmão. Não importa a biologia, não importa como veio. Crescemos juntos, nos amamos, somos família. Isso é verdade independente de mentiras que Alberto contou. Mas quem sou eu realmente? Pedro perguntou vulnerável. Toda a vida acreditei ser uma coisa. Agora descubro que era outra. Como reconstruo identidade a partir disso? Roberto pensou antes de responder. Você é quem sempre foi. Homem bom, pai dedicado, irmão leal. Origem não muda caráter que construiu. DNA de Luciana não te define mais que DNA de Alberto me define. Marina adicionou. E talvez você possa ser ponte. Honrar Luciana, criando algo positivo em nome dela. Você estabeleceu fundo para tratamento de vícios. Poderia expandir, fazer trabalho real ajudando pessoas como ela. Transformar tragédia dela em legado positivo através de você. A ideia claramente resonou com Pedro. Vocês acham que funcionaria? Que não seria apropriação ou exploração. Seria honrar memória dela fazendo bem que ela não pôde fazer. E você tem recursos agora. 7 milhões de herança.
Use para algo significativo, Roberto encorajou. Pedro considerou seriamente. Vou pesquisar, conversar com especialistas em vícios, ver como posso ajudar efetivamente sem ser paternalista ou explorador. Júlia apertou sua mão. Estou orgulhosa de você. Transformar dor em propósito é mais saudável que afundar nela. Roberto tinha próprios demônios para lutar. Como único filho biológico completo de Alberto e Carmen, sentia responsabilidade estranha. Deveria ter percebido algo estava errado? Havia sinais que crianças perdem, mas adultos deveriam notar. Clara, sua esposa, repetidamente assegurava que não havia como saber. Alberto era mentiroso experiente. Enganou todos por décadas. Mas eu sou advogado. Sou treinado para ver inconsistências, questionar narrativas, investigar verdades. Como não percebi? Roberto agonizava. Clara pegou seu rosto entre mãos porque era seu pai. Você o amava e confiava. Não é seu trabalho interrogar família. Não foi sua falha, foi dele. Roberto decidiu canalizar energia para algo produtivo. Estabeleceu fundação legal oferecendo serviços gratuitos para crianças, em situações de adoção complicadas, casos onde documentação era questionável, onde direitos eram ambíguos, onde crianças caíam entre rachaduras de sistema. Será a Fundação Carmen Silva, em honra à mãe que amou apesar de tudo, ele anunciou para irmãos. É perfeito. Mamãe iria amar, Marina disse emocionada. Pedro concordou. E ajuda crianças que são vítimas de sistemas falhos como fomos. Transforma nossa experiência em algo positivo. Os três irmãos, cada um lidando com trauma à própria maneira, encontravam propósito em transformar dor em ação. Um ano após morte de Alberto, reuniram-se para jantar comemorativo. Não de Alberto, mas de sobrevivência deles. Sobrevivemos ano mais difícil de nossas vidas, Roberto brindou. Descobrimos verdades devastadoras. Questionamos tudo, quase nos perdemos. Mas estamos aqui, juntos, mais fortes que antes. Marina levantou o copo. A Carmen, mãe que amou perfeitamente imperfeita. A Luciana, mãe que fez melhor que pôde. A Amanda, mãe que nunca esqueceu. As mulheres fortes que nos deram vida de formas diferentes. Pedro adicionou. E a nós, por escolhermos ser família apesar de descobrir que nada era como pensávamos. Escolha é mais poderosa que acidente de nascimento. Durante jantar, falaram sobre progressos individuais. Marina estava planejando viagem com Amanda e meio-irmãos para a praia. Primeira viagem familiar juntos. Estou nervosa, mas animada. É construir memórias que nunca tivemos chance de fazer, ela compartilhou. Pedro tinha lançado oficialmente Projeto Luciana, Centro de Tratamento de Vícios com abordagem compassiva e recursos adequados. Será inaugurado mês que vem. Vai atender 50 pessoas inicialmente. Plano é expandir para 500 em 5 anos. É ambicioso, mas necessário, ele explicou com paixão renovada. Roberto já tinha ajudado 30 crianças através da Fundação Carmen Silva em 6 meses de operação. Casos complexos de adoção, identidade, custódia. Cada caso me lembra que não somos únicos com histórias complicadas. Sistema cria vítimas constantemente. Podemos ajudar pelo menos algumas, ele disse modestamente. Conversaram também sobre perdão. É tema que visitavam repetidamente sem resolução clara. Perdoei, Alberto? Marina perguntou retoricamente. Não, não perdoo o crime que cometeu, mas entendo que era humano falho fazendo escolhas terríveis. Entender não é perdoar, mas é algo. Sinto mais pena que raiva agora, Pedro admitiu. Ele viveu 53 anos carregando culpa que deve ter sido esmagadora. Mentiu tanto que provavelmente não sabia mais o que era verdade. É existência patética. Não perdoo, mas reconheço tragédia dele também. Roberto era mais duro. Ele escolheu mentiras repetidamente. Teve 1000 oportunidades de confessar, de corrigir, de fazer melhor. Escolheu covardia sempre. Então não perdoo nem tenho pena. Está tudo bem termos reações diferentes, Marina observou. Não precisamos concordar sobre Alberto para concordar sobre nós. Nós três concordamos no que importa. Somos família. Os outros dois acenaram firmemente. Isso é inegável e verdadeiro. Falaram sobre filhos também. Como explicar história para a próxima geração? Filhos de Roberto já eram adolescentes, sabiam parcialmente, mas não todos detalhes. Filha de Pedro tinha 12 anos, estava começando a fazer perguntas. Marina e Fernando planejavam ter filhos em breve.
já pensando em como contar história eventualmente. Decidimos honestidade apropriada à idade. Roberto explicou filosofia que adotou. Contamos verdade básica. Família é complicada. Avô cometeu erros graves. Mas amor entre nós é real e forte. Detalhes específicos podem esperar até serem mais velhos. Pedro concordava. Não quero que minha filha cresça com mentiras como crescemos, mas também não quero traumatizá-la com verdades brutais antes de estar pronta. Marina pensava diferente. Quando tivermos filhos, vou contar desde cedo de forma apropriada. Quero que cresçam sabendo que família vem em formas diferentes, que biologia não é destino, que honestidade importa mais que aparências. Fernando apoiava a abordagem dela. Cada família tinha que encontrar próprio caminho através de complexidade. Ao final do jantar, fizeram um pacto. Independente de como vida evolua, de quais outras verdades surjam, de quais desafios enfrentem, permaneceriam unidos. Primeiro aos outros, sempre, Roberto declarou. Marina e Pedro repetiram. Primeiro aos outros, sempre. Era um juramento que não precisariam ter feito se Alberto fosse honesto desde o início, mas precisavam agora, reconstruindo confiança que mentiras destruíram. Quando se separaram naquela noite, cada um indo para casa e família própria, havia sensação de fechamento incompleto, mas real. Não esqueceriam, não perdoariam completamente, mas seguiriam em frente, carregando o passado, mas não sendo definidos por ele. Era a melhor resolução possível para a tragédia, que não escolheram, mas herdaram. 3 anos após a morte de Alberto, vidas dos 3 irmãos tinham se estabilizado em nova normalidade. Pedro abriu segunda unidade do projeto Luciana em cidade vizinha. Tratamento de vícios com abordagem compassiva estava salvando vidas mensuravelmente. 100 pessoas por ano completando o programa, taxa de sucesso de 60%, muito acima de média nacional de 30%. Durante a inauguração de segunda unidade, Pedro fez discurso emocionante. Minha mãe biológica, Luciana Mendes, morreu de overdose aos 39 anos. Era pessoa brilhante destruída por vícios que começaram como tentativa de escapar dor. Sistema falhou com ela repetidamente. Este centro existe para que outras Lucianas tenham chance que ela não teve. A audiência aplaudiu de pé, muitos chorando, incluindo tia de Luciana, que finalmente aceitou o relacionamento com Pedro. Ela me procurou após discurso. Estava errada sobre você. Pensava que era playboy rico, gastando dinheiro de culpa. Mas você realmente se importa. Está fazendo diferença real. Luciana ficaria orgulhosa. Tia admitiu, abraçando-o. Pedro chorou. Era a aceitação que precisava desesperadamente. Reconhecimento de que não estava explorando memória de Luciana, mas honrando-a. Até primos começaram a suavizar. Um deles, Marcelo, tinha luta própria com o alcoolismo. Entrou em programa do projeto Luciana. Foi estranho inicialmente, primo que me rejeitava agora pedindo ajuda. Mas percebi que era oportunidade, não de provar algo, mas de genuinamente ajudar família. Pedro contou para irmãos. Marcelo completou o programa com sucesso e 3 meses sóbrio agora. Roberto expandiu Fundação Carmen Silva significativamente. Tinha escritórios em 3 cidades, equipe de 15 advogados e 10 assistentes sociais. Ajudavam crianças em situações de adoção complexa, custódia disputada, identidade questionável. Nossa história não é única. Sistema cria vítimas diariamente através de burocracia, corrupção, negligência. Podemos ajudar pequena fração, mas cada criança salva importa, ele explicava em entrevistas de mídia. Fundação ganhou reconhecimento nacional. Roberto foi convidado para testemunhar em audiências legislativas sobre reforma de leis de adoção. Falou apaixonadamente sobre necessidade de transparência, verificações adequadas, proteções para crianças e pais biológicos. Usava a própria história seletivamente, sem detalhes íntimos, mas com honestidade sobre complexidades. Clara estava orgulhosa, mas também preocupada. Você está se esgotando. Trabalha 80 horas por semana, traz casos para casa, perde sono por crianças que não pode salvar. Precisa de equilíbrio, ela implorava. Roberto sabia que tinha razão, mas não conseguia desacelerar. Cada criança que ajudo, sinto que compenso um pouco pelo que Alberto fez. Sei que não faz sentido racional, mas é como me sinto. Filhos de Roberto, agora com 18 e 20 anos,
Escolheram carreiras influenciadas por história familiar. Lucas estudava direito querendo seguir passos do pai em advocacia de interesse público. Ana escolheu serviço social, querendo trabalhar diretamente com famílias em crise. É legado de Carmen através deles, Marina observou. Bondade dela multiplica gerações. Marina deu à luz filha há 1 ano, bebê saudável e perfeita que nomearam Carmen Amanda Silva. Primeiro nome honrando mãe que a criou, segundo honrando mãe que a gestou. Amanda estava presente no parto, segurando mão de Marina durante contrações. Não pude estar presente quando você nasceu. Poder estar aqui para o nascimento da sua filha é bênção que nunca esperei, Amanda disse chorando de alegria. Relacionamento entre Marina e Amanda floresceu. Não era típico mãe-filha, impossível replicar 45 anos perdidos, mas era profundo e genuíno à própria maneira. Falavam semanalmente por telefone. Amanda visitava São Paulo trimestralmente. Marina ia para Minas bimensalmente. Bebê Carmen tinha 2 avós, memória de Carmen falecida e presença viva de Amanda. Meio-irmãos de Marina também se aproximaram. Daniel tornou-se tio dedicado, spoiling bebê Carmen com presentes excessivos. Lucas abriu-se mais, compartilhando próprias lutas com identidade e família. Sofia tornou-se amiga próxima de Marina, 2 irmãs mais novas unidas por experiências compartilhadas de famílias complicadas. Durante festa de 1º aniversário de bebê Carmen, 2 famílias estavam presentes. Família Silva, que Marina cresceu com, e família de Amanda, que descobriu adulta. Roberto e Pedro com famílias, Amanda com 3 filhos e parceiras deles, Fernando com família dele. Era reunião enorme, barulhenta, caótica e perfeitamente imperfeita. Olhando ao redor, Marina comentou para Fernando. Há 3 anos meu mundo desabou quando o pai confessou no leito de morte. Pensei que nunca me recuperaria, que identidade estava destruída permanentemente. Mas olha isso, 2 famílias unidas por trauma, mas escolhendo amor. Bebê com o nome de 2 avós. Irmãos de sangue e escolha celebrando juntos. Transformamos tragédia em algo belo. Fernando beijou sua testa. Você transformou. Você e seus irmãos. Alberto criou desastre, mas vocês criaram família de verdade das cinzas. Isso não é dele, é de vocês. Marina acenou reconhecendo verdade nisso. Alberto destruiu, mas não definiu o resultado final. Eles reconstruíram. Pedro finalmente abriu carta que Alberto deixou. 3 anos guardada em gaveta, intocada. Júlia o encontrou chorando na cozinha às 2 da manhã com carta aberta em mãos. O que diz? Ela perguntou gentilmente. Pedidos de desculpa. Explicações que não explicam nada. Mas também reconhecimento de que fui amado apesar de tudo. Que Carmen me amou genuinamente. Que Roberto e Marina sempre me viram como irmão completo. Que origem não diminuiu o valor. Isso ajuda? Júlia perguntou. Pedro pensou. Não muda nada fundamentalmente. Mas fecha algo talvez. Ele está morto, carta é a última palavra dele. E palavra é que lamentou, mas também que amou. Posso viver com isso. Júlia abraçou o marido enquanto ele chorava, liberando anos de dor reprimida. Roberto nunca abriu carta dele. Queimou sem ler. Decisão consciente. Não quero últimas palavras dele na minha cabeça. Já ocupa espaço demais. Prefiro lembrar mamãe, focar no que construo, seguir em frente sem peso adicional. Ele explicou para Clara. Ela respeitou completamente. Cada pessoa processa trauma diferentemente. Sua forma é válida. Os 3 irmãos desenvolveram ritual anual. Todo 13 de maio, aniversário de nascimento e morte de bebê Silva, visitavam o cemitério juntos. Levavam flores, atualizavam uns aos outros sobre vidas, renovavam compromisso de permanecerem unidos. Era dia de reflexão e conexão. 5º aniversário de morte de Alberto caía em mesmo mês. Combinaram visitar suas cinzas enterradas sem marcação ao lado da bebê. Ficaram ali em silêncio por minutos. Finalmente Roberto falou. Não te perdoei. Nunca vou. Mas entendo que fosse humano com fraquezas. E agradeço que finalmente contou verdade. Tarde, mas eventualmente. Marina adicionou. Você me trouxe até Carmen, que me amou perfeitamente. E através de confissão me levou até Amanda. Não foi intencionado, mas agradeço por ambas mães na minha vida. Pedro terminou. Você me salvou de situação horrível com Luciana. Dei-me vida melhor objetivamente. Mas também me roubou de conhecê-la, de entender de onde vim. É complicado demais para perdão simples. Então te libero ao invés disso. Libero você
e me libero de carregar raiva. Saíram do cemitério sentindo leveza que não esperavam. Liberação não era perdão, mas era paz. Era reconhecimento de que Alberto estava morto, passado estava fixo, e futuro era deles para construir. Foram almoçar juntos, conversando sobre futuros em vez de passados pela primeira vez em anos. Roberto anunciou que Clara estava grávida. Surpresa aos 43, mas bem-vinda. Vamos ter bebê em casa novamente depois de 20 anos. Marina e Pedro comemoraram efusivamente. Bebê será cercado por amor de 3 famílias enormes e complicadas. Vai crescer sabendo que família é escolha, tanto quanto biologia. Pedro compartilhou que estava escrevendo o livro. Memória sobre descobrir identidade foi construída em mentiras, sobre encontrar paz apesar disso, sobre transformar trauma em propósito, através de Projeto Luciana. Terapeuta sugeriu como forma de processar, mas também pensei que talvez ajude outras pessoas em situações similares. Adoções problemáticas, identidades questionadas, segredos familiares devastadores. Não estamos sozinhos nessas experiências. Marina ofereceu ajuda editorial. Sou boa com palavras e vivi história ao seu lado. Posso contribuir perspectiva se quiser. Roberto também ofereceu ajuda com aspectos legais do manuscrito. Garantir que não haja problemas de privacidade ou difamação com pessoas envolvidas. Era colaboração. 3 irmãos unidos em projeto de cura coletiva. Livro seria lançado ano seguinte com título Fundações Falsas. Reconstruindo identidade quando verdade destrói tudo. Pedro estava nervoso sobre expor história tão publicamente, mas também convicto de que ajudaria outros. Carreguei vergonha por identidade descoberta, mas vergonha pertence a Alberto, não a mim. Contar história é reclamar narrativa. Conversaram sobre Carmen frequentemente, especialmente à medida que tempo passava e memórias ficavam menos vívidas. Ela era paciente. Lembro de nunca ser apressada, sempre tendo tempo para ouvir. Marina compartilhou sorrindo. Roberto lembrou. Fazia melhores panquecas domingos de manhã. Simples, mas perfeitas. Pedro contribuiu. Me ensinava a lição de casa mesmo quando eu era frustrantemente lerdo com matemática. Nunca desistiu, nunca ficou impaciente. Quanto mais falavam sobre Carmen, mais percebiam que melhor dela vivia neles. Paciência de Marina com o bebê ecoava Carmen. Dedicação de Roberto a ajudar outros refletia a bondade dela. Compaixão de Pedro por viciados vinha de ter sido amado incondicionalmente por Carmen, apesar de origem complicada. Ela pode ter vivido em mentira, mas amor dela era completamente real e permanecia através deles. No caminho de volta do almoço, passaram por hospital onde tudo começou, onde bebê foi trocada, onde Dr. Silveira cometeu crime, onde primeira mentira foi construída. Roberto desacelerou o carro olhando para edifício. Devíamos processar o hospital, por negligência que permitiu o doutor. Silveira operar? É tarde demais legalmente? Marina pensou. O que ganhamos com isso? Dinheiro que não precisamos? Satisfação vazia de punir instituição onde pessoas responsáveis já morreram? Não traz bebê de volta. Não desfaz mentiras. Apenas perpetua raiva. Pedro concordou. Melhor investir energia em construir coisas boas que em destruir em vingança. Alberto já causou destruição suficiente. Não vamos adicionar mais. Roberto aceitou sabedoria daquilo. Tem razão. Seguir em frente é a escolha mais poderosa que remoer. Continuaram dirigindo, deixando o hospital e simbolicamente passado para trás. Não esquecido, mas não mais dominando o presente. 10 anos após morte de Alberto, seus 3 filhos reuniram-se para jantar comemorativo de marco significativo. Não de morte dele, mas de sobrevivência deles. Uma década reconstruindo identidades, reconciliando passados, construindo futuros. Era celebração de resiliência e escolha sobre biologia e destino. Projeto Luciana agora tinha 5 unidades em 3 estados, tratando 500 pacientes simultaneamente. Taxa de sucesso mantinha impressionantes 65%. Pedro tinha se tornado voz nacional em tratamento compassivo de vícios, palestrando em conferências, consultando em políticas públicas. Livro dele tinha vendido 50 mil cópias, tocando pessoas com histórias similares de identidade questionada. Recebi e-mail de mulher no Canadá. Descobriu aos 40 que foi adotada ilegalmente. Lia livro e chorava porque alguém finalmente entendia. Disse que salvou vida dela,
Pedro compartilhou emocionado. Isso é incrível, irmão. Transformou dor em cura para milhares. Mamãe e Luciana estariam ambas orgulhosas, Marina respondeu. Fundação Carmen Silva tinha ajudado mais de 1.000 crianças em 10 anos. Roberto tinha equipe de 40 pessoas. Orçamento anual de 5 milhões. Reconhecimento internacional. Recebemos crianças de países vizinhos agora. Argentina, Paraguai, Bolívia. Adoções transnacionais são ainda mais complexas e vulneráveis à exploração. Expandimos para ajudar, ele explicou. Filho dele, Lucas, tinha se formado em Direito e trabalhava na fundação ao lado do pai. É gratificante e extraordinário trabalhar juntos, transformando trauma familiar em missão compartilhada. Lucas tem paixão que me lembra de Carmen, Roberto disse orgulhoso. Hannah, sua filha, era assistente social líder em programa de trauma infantil que Sofia dirigia. As duas famílias, Silva e Oliveira, interconectadas através de trabalho e amor. Bebê de Clara e Roberto, menino chamado Miguel, estava com 9 anos. Era criança feliz e curiosa, que sabia a história familiar em versão apropriada à idade. Perguntava perguntas inteligentes que forçavam adultos a articular verdades complicadas de forma simples. Vovô Alberto fez coisas ruins, mas amava vocês? Ele perguntou certa vez. Sim, ambos são verdade. Pessoas são complicadas, Roberto respondeu honestamente. Marina tinha 2 filhos agora. Carmen Amanda, com 10 anos, e Daniel, com 7, nomeado após meio-irmão de Marina, que se tornou amigo próximo. Crianças cresciam conhecendo 2 avós. Memória de Carmen através de histórias e fotos. Presença física de Amanda, que visitava mensalmente. Vovó Amanda conta histórias de quando era criança no interior. Vovó Carmen mora no céu, mas mamãe diz que nos protege. Pequena Carmen explicou inocentemente. Amanda estava com 68 agora, aposentada de ensino, mas ativa com netos. Tinha 6 total, 3 filhos biológicos de relacionamentos após trauma e Marina, que carregou por 9 meses em pior circunstância possível. Amo todos igualmente, mas diferentemente. Marina representa sobrevivência. Prova de que algo bom veio do pior momento da minha vida. Ela explicou durante entrevista para jornal local sobre reunião com filha, após 45 anos. Entrevista atraiu a atenção de outras mulheres que tiveram bebês roubados ou adotados forçadamente em décadas de 60 a 80. Sistema corrupto tinha criado vítimas sistematicamente. Marina estabeleceu rede de apoio, conectando mães biológicas com filhos adultos, procurando origens. Não podemos desfazer passado, mas podemos facilitar reconexões no presente, ela dizia. Rede cresceu para centenas de membros. Histórias eram devastadoramente similares. Meninas jovens coagidas, famílias pobres exploradas, documentos falsificados, bebês vendidos para famílias ricas sob pretexto de adoção legal. Era esquema de décadas finalmente sendo exposto através de vozes corajosas de sobreviventes. Pedro ajudava a família de Luciana regularmente agora. Marcelo, primo que completou o tratamento, estava trabalhando no projeto Luciana como conselheiro de pares. História dele inspirava pacientes. Se primo do fundador, homem rico, me trata como igual e me ajuda genuinamente, talvez programa seja diferente de outros. Preconceito de classe inicial tinha se transformado em colaboração genuína. Tia de Luciana estava em estágios finais de câncer. Pedro visitava semanalmente, levando flores, conversando sobre Luciana. Ela me contou histórias que nunca soube. Como Luciana era brilhante em matemática, como sonhava ser engenheira, como o sistema educacional falhou com ela repetidamente. Conhecer quem ela era antes de vícios me dá conexão que nunca tive. Ele compartilhou com lágrimas. Os 3 irmãos tinham desenvolvido tradição anual, além de visita ao cemitério. Todo ano reuniam todas as famílias estendidas. Silva, Oliveira, Mendes, todos. Eram mais de 50 pessoas agora. Alugavam chácara grande. Passavam o dia inteiro juntos. Churrasco, futebol, crianças correndo, adultos conversando. Era a família escolhida em sua forma mais pura e caótica. Durante uma dessas reuniões, neto de Roberto perguntou: Vovô, por que nossa família é tão grande e confusa? Outras famílias são simples. Roberto pegou Miguel no colo. Porque família não é apenas sangue, meu amor. É escolha, é amor, é decisão de permanecer juntos, apesar de tudo que tenta nos separar. Nossa família é grande porque amamos grande.
Pequena Carmen, sempre precoce, adicionou. E porque bisavô Alberto bagunçou tudo, mas não deixamos bagunça definir nós. Tio Pedro me explicou. Adultos riram surpresos com perspicácia de criança de 10 anos. Exatamente isso, querida. Exatamente isso, Marina confirmou beijando a cabeça da filha. Conversaram sobre legado naquele dia. O que Alberto deixou versus o que construíram das cinzas. Legado dele é mentiras, crimes, dor. Mas legado que criamos é verdade, cura, amor. Transformamos chumbo em ouro metaforicamente. Roberto observou. Pedro concordou. E próxima geração crescerá sabendo verdade desde o início. Sem mentiras para descobrir, sem identidades para questionar. Apenas complexidade honesta. Marina pensava sobre isso constantemente. Meus filhos sabem que têm 2 avós. Sabem que vovó Amanda não me criou, mas me gestou em circunstância terrível. Sabem que vovó Carmen me criou com amor absoluto. Para eles não é escândalo, é só família. Normalizar complexidade é presente que Alberto nunca nos deu, mas podemos dar à próxima geração. Falaram sobre perdão novamente, tema que nunca resolviam completamente. 10 anos depois, onde estamos? Roberto perguntou. Marina respondeu primeiro. Não perdoei completamente, mas fiz paz. Alberto era humano falho. Causou dano, mas não com malícia pura. Com covardia e egoísmo, sim, mas também com alguma intenção torta de proteção. É suficiente para eu seguir em frente. Pedro era mais complexo. Alguns dias perdoo, outros odeio memória dele. Depende de quanto terapia tive recentemente. Ele brincou, mas havia verdade. Acho que perdão não é evento único, mas processo contínuo. Escolho perdoar repetidamente mesmo quando raiva volta. Roberto permanecia mais duro. Não perdoo e não preciso. Respeito que foi meu pai, reconheço que amou à forma dele. Mas não perdoo mentiras sistemáticas por décadas. E está tudo bem. Perdão não é obrigatório para a cura. Os 3 concordaram que cada caminho era válido. Não havia forma certa de processar trauma que Alberto causou. Importante era que estavam curados ou curando, não apesar dele, mas através de escolhas próprias de honestidade e amor. Comemoraram também marcos dos projetos. Projeto Luciana tinha salvado 1.200 vidas em 10 anos, mensuravelmente. 1.200 pessoas que completaram tratamento e mantinham sobriedade. Cada uma representava a família inteira afetada positivamente. Talvez 5.000 pessoas total beneficiadas. É redenção em escala que Alberto nunca alcançou. Pedro refletiu. Fundação Carmen Silva tinha reunido 100 famílias separadas por adoções problemáticas. Mães reencontrando filhos, irmãos descobrindo uns aos outros, identidades sendo restauradas, e protegemos crianças proativamente, prevenindo novos Albertos de criarem novos dramas. É legado que mamãe merecia, Roberto disse emocionado. Rede de Marina tinha conectado 200 mães biológicas com filhos adultos. Algumas reuniões eram alegres, outras dolorosas, todas significativas. Dar voz a mulheres silenciadas por décadas é trabalho sagrado. Honra não apenas Amanda, mas todas as mulheres exploradas por sistema corrupto, ela explicou. Calcularam o impacto cumulativo. 5.000 vidas diretamente tocadas, talvez 20.000 indiretamente beneficiadas através de famílias, comunidades, efeitos ripple de bondade multiplicada. É contraste devastador com o dano que Alberto causou. Ele afetou negativamente talvez 20 pessoas diretamente. Nós afetamos positivamente milhares. Vencemos, Marina declarou. Mas vitória não era sobre Alberto. Era sobre escolha de transformar trauma em propósito. Qualquer pessoa com recursos pode fazer filantropia. Nós fazemos trabalho que fazemos porque entendemos dor pessoalmente. Empatia nascida de trauma é força poderosa. Pedro articulou sabedoria que demorou década para alcançar. Falaram sobre Carmen extensivamente, mantendo memória viva para gerações que nunca a conheceram. Netos ouviam histórias de avó que era paciente santa, que amou incondicionalmente, que manteve família unida apesar de marido terrível. Ela é a heroína verdadeira da nossa história. Alberto é lição de aviso, mas ela é inspiração. Roberto ensinava filhos. Decidimos eventualmente escrever livros sobre ela. Não sobre Alberto. Ele tem atenção demais já. Mas sobre Carmen. Mulher que amou perfeitamente imperfeita. Que carregou metade de mentiras sem deixar amargar.
que criou 3 filhos extraordinários, apesar de circunstâncias impossíveis. Essa é a história que deve ser contada, Marina propôs. Os outros 2 concordaram entusiasticamente. Seria projeto colaborativo dos 3. Memórias compartilhadas, perspectivas individuais, celebração de mulher que mereceu melhor, mas fez melhor com o que tinha. Receitas de panqueca dela, fotos antigas, cartas que escreveu. Tudo preservado e celebrado. Legado de Carmen Silva, não de Alberto Silva, Marina já tinha título. Naquela noite, após todos irem embora, 3 irmãos ficaram sozinhos limpando chácara. Trabalhavam em silêncio confortável, conexão tão profunda que palavras não eram necessárias sempre. Finalmente Roberto quebrou o silêncio. Estamos bem, realmente bem. Apesar de tudo, somos bem. Pedro acenou sorrindo. Melhor que bem. Somos felizes. Família é forte. Trabalho é significativo. Crianças são saudáveis. Vencemos não contra Alberto, mas apesar dele. Marina adicionou. E ensinamos próxima geração que verdade, mesmo devastadora, é sempre melhor que mentiras. Que família é a escolha. Que amor conquista tudo eventualmente. Levantaram copos em brinde final. A Carmen, mãe perfeita. A Luciana, mãe que fez melhor possível. A Amanda, mãe que nunca esqueceu. A todas mães que amam, apesar de impossibilidade. Roberto começou. A nós 3, sobreviventes e prosperadores, transformadores de trauma em triunfo, Pedro continuou. E a próxima geração, crescendo em honestidade que nunca tivemos, construindo futuro não assombrado por passado, Marina completou. Beberam em silêncio, cada um processando década de jornada de devastação à cura. Não esqueceram. Cicatrizes permaneciam, mas cicatrizes provavam sobrevivência, não fraqueza. Eram marcas de batalhas lutadas e vencidas, de identidades reconstruídas, de escolha sobre destino. Segredo do hospital que Alberto carregou por 53 anos tinha destruído fundações quando finalmente revelado. Mas destruição criou espaço para reconstruir sobre verdade ao invés de mentiras. E o que construíram era mais forte, mais genuíno, mais significativo que qualquer coisa que Alberto criou através de engano. No final, a confissão de leito de morte não destruiu família. Destruiu ilusão. E da morte de ilusão nasceu família verdadeira, escolhida conscientemente, mantida intencionalmente, amada completamente. Era legado inesperado de revelações devastadoras, liberdade de viver em verdade, mesmo quando verdade era complicada e dolorosa. Alberto Silva pensou que estava limpando consciência ao confessar, mas realmente deu presente final inadvertido. Libertou filhos de viver mentira. Forçou-os a confrontar complexidade, questionar identidade, reconstruir sobre fundação honesta. E nesse processo brutal, mas necessário, tornaram-se pessoas mais fortes, mais compassivas, mais autênticas. A verdade tinha destruído tudo, e da destruição construíram algo melhor. Era paradoxo que levou década para entender, mas finalmente aceitavam. Maior presente de Alberto não foi vida que criou para eles através de mentiras, mas verdade que finalmente revelou, forçando-os a criar próprias vidas autênticas. E essas vidas autênticas, construídas sobre escombros de mentiras, eram extraordinárias. Eram testemunho de poder de escolha sobre circunstância, de amor sobre biologia, de verdade sobre conveniência. Eram prova de que mesmo quando tudo derruba, mesmo quando identidade destrói, mesmo quando família quebra, é possível reconstruir algo mais forte e verdadeiro. Roberto, Pedro e Marina, 3 irmãos conectados por mentiras, mas unidos por verdade, tinham encontrado paz. Não era paz simples ou fácil. Era paz conquistada através de anos de terapia, conversas difíceis, escolhas conscientes de perdoar ou não, de seguir em frente ou não. Era paz que só vem através de confrontar verdade completamente. Não importa quanto dói. E naquela paz complicada, mas real, construíram um legado que eclipsava completamente o de Alberto. Milhares de vidas tocadas, centenas de famílias reunidas, gerações futuras criadas em honestidade. Era a vitória que Alberto nunca imaginou quando fez confissão desesperada em leito de morte. Mas era a vitória real, mensurada não em dinheiro ou fama, mas em vidas transformadas e amor multiplicado. O segredo do hospital tinha saído finalmente, e na luz dura da verdade revelada, família Silva não apenas sobreviveu, prosperou,
Transformou. Venceu. Era final que ninguém previu quando Alberto começou a confessar 10 anos atrás. Mas era final certo, final honesto, final verdadeiro. E verdade, mesmo quando destrói, sempre liberta eventualmente.